É muito bem, ele ia falar, eu só cortei. Eu já perdi o foco, eu ia fazer uma apresentação assim, sexual, mas... Tem um mongoloide do meu lado. Não, por que ele vai fazer... Por que ele vai fazer a apresentação se a gente que conhece o Paulo? Eu não sei, eu quero fazer uma apresentação Ele sensual, quer cara. apresentar. Não. É isso, Paulo, professor de história, 24 anos na minha cabeça, infelizmente tenho 30 VRG. E é isso, cara. Como assim, 30 VRG? Nada, porque tipo, você tem 30 realmente, mas eu acho que você tem 24. porque você... 32, tem 32, desculpa. 32. Tá vendo? Eu tô te dando a idade mais Ah, nova tá ainda. Eu queria estar com 20. Não, tá bom. Eu assim, Não, eu tô bem assim. Não, eu tô tá bem, bem. tá casado. Eu tô casado, graças a Caraca, Deus. você casou há quanto tempo? Quer ver? Eu casei no começo do ano. Ah, tá. Nossa, eu pensei que você fosse... Mas eu eu- sou casado há 10 anos. Eu Mas, também. mas eu estou junto desde 2016. Então É o faz, mínimo, né? né, pra ter casado. Nossa, Mas- 2000, peraí, 16, 17, 18, São 6 anos. 19. É que eu sou pessoa de história, né? Entendeu? Cara, é estranho como, tipo, a gente para pra analisar isso. Tipo, ele é alguém já mais velho, mais experiente, só que... Desculpa, só vou chamar o cara de velho. Mas, tipo, o relacionamento pra você, tipo, 6 anos já tá casando. Se fosse com a gente, ia ser burrice. Porque, sabe, o relacionamento quando você tá mais velho, querendo ou não, cada ano conta muito mais. Claro, é porque esse negócio de relacionar, quando a gente é mais novo, meu, aí você é muito imaturo, tem aquelas frescurinhas de ciúme. Tanto que na escola, quando eu posso falar com algum aluno, eu falo, meu, não namore, cara, 15 anos, 16 anos, não namore, meu, é chatíssimo. Então é isso, Paulo, você fala que não existe ciúmes depois dos 30. Não é que não existe ciúme, Você mas literalmente disse isso. não, mas não tem aquela frescura, entendeu? Assim, que nem as meninas, eu vejo assim, as meninas lá na escola, às vezes, os meninos mesmo, quer ficar no intervalo, falando besteira, e aí tá sempre lá com a namorada lá, abraçada, e fica aquela... Isso é muito verdade. Eu tô sentindo uma indireta pra Não, ninguém tá falando. Isso é normal. Tipo... não vou falar. Não é uma cobrança, namoro, cara, é uma cobrança, então assim, se você tiver que... Pô, nessa idade, às vezes você quer jogar uma bola, quer ficar ali jogando um truco, a molecada fica, né, brincando na hora do intervalo. E aí quando você tá com a namorada ali, é tipo, tá. Às vezes eu sinto, entendeu? Que tá os dois meio que presos, que eles queriam tá. Não, é que nem acontece na minha escola. Eu namoro lá e não existe Michel ou minha namorada. Não, é o casal. Não existe nada fora disso. É um indivíduo comum, o casal. Entender? Meu, não, namorar é legal e tal. Apesar de eu não ter muita experiência com. Só 6 anos. Não, eu fui namorar a primeira vez com 21 anos, cara. Nossa, Dani. Sério, Pô, o pior é que isso é bem normal. Sério. Sim. eu comecei a namorar com 21. Mas por quê? Porque... Por oportunidade ou porque você quis? Não, porque eu não era muito desenvolto, né, na minha adolescência, né? Mas você queria? Não era muito bonita. Caraca! Mas não era só questão de ser bonito. Bonito eu ainda não sou. Mas eu tinha vergonha, cara. Eu chegava nas meninas assim, quando eu estudava, eu falava assim... Então, eu tô gostando de você. Mas se você não quiser ficar comigo, tudo bem, a gente continua amigo. Cara, isso é voz de adolescente, velho. Aí eu já dava deixa pra menina falar não, entendeu? A gente é só amigo. E aí, nessa Eu gosto de você, mas como amigo. Porra, Não, isso aí porque- machuca. Me identifiquei. E eu era assim, cara, eu ia conversar com as meninas, cara, eu não ia direto ao ponto, eu tinha vergonha. Fica me enrolando. Você fica me enrolando. E aí eu ficava enrolando. E como eu era muito da igreja naquela época, participava de grupo de jovens, né? E aí na minha cabeça era o seguinte, namorar é pecado, namorar não, ficar é pecado, tem que namorar. E aí como que eu conheço uma menina e já vou começar a namorar? Entendeu? Você tem que se conhecer, dar um beijo ali e tal, mas só com 21. Não, é isso. Então sua adolescência foi cercada por você querer beijar um monte de meninas. Não era muito assim não, mas quando eu me apaixonava era... Não, cara, você já disse, é a primeira impressão que fica. É verdade. Era triste. Por isso que hoje eu converso bastante com os meninos, assim, na escola, assim, dou conselho, que às vezes eu vejo que tem uns meninos que é mais tímido. Eu falei, não fica jogando essa pressão, porque pra mim era uma pressão quando eu era moleque. Conversar comigo. Aí, tipo, tava assim, eu andava mais com meus amigos, né? Aí a gente tava ali trocando ideia, aí sempre chegava um que não era do nosso grupinho, né? Porque os moleques que eram meu amigo já sabiam que eu não beijava ninguém, mas não falava nada. Mas os moleques chegavam, e aí, mano, já ficou com uma menina e tal. Meu tio, um primo meu, tinha uma raiva dele. Ele sempre chegava, e aí? E os namoradinhos. Já beijou? Aí eu sempre inventava aquela história. Não, já beijei, já quem? Ah, uma amiga de uma prima minha.
Ah, quem que é? Não, É o famoso amigo de um amigo. Mas não, mora longe, mora aqui não é daqui não. É uma vez que eu fui viajar. Pequena viagem. É sempre assim, meu. Esse é o momento do vídeo que você se identifica e começa a ter medo. Mas assim, é mó pressão, mano. É mó pressão, porque pra gente que é adolescente. Vocês são adolescentes, vocês sabem. Que é mó pressão. Você quer assim, tá enquadrado ali com todo mundo. Quando você fica adulto, você vê que, tipo, meu. É desnecessário. Você vê e fala, nossa, eu sofria por tanto, mas adolescência é fogo, mano. Tudo a gente sofre, mas sofre pra caramba, mano. Fica compreensado aí. Eu quero que todo mundo se foda. Mano, eu só queria ressaltar que ela falou que, tipo, que você não pegava muita gente porque você não era bonito. Nunca que um rostinho bonito bate alguém com lábia boa. Verdade. Porque assim, ó, eu fico também pensando, né? Tem uma galera que a gente, claro que a primeira atração que a gente tem pra uma pessoa assim é a beleza, a gente olha a beleza, entendeu? Só que depois só a beleza não segura, Suspensa isso. entendeu? Só a beleza não segura, a gente tem que ter um bom papo, trocar uma ideia. Muito verdade. É muito melhor um cara que é feio, só que ele é engraçado e sabe te tratar bem, do que um cara bonito que ele, tipo, tá nem aí pra você. Tá vendo? Hipócrita. Falou que o rostinho bonito ganha. E agora é o contrário. Não, mas é fogo. Mas a gente vai. O primeiro. É tipo uma comida. Você olha a primeira comida, você acha a comida bonita, você tem vontade de comer aquela comida. Rapaz. Mano, ó, não leva me entender errado. É que essa comparação aí foi Mas não foi legal. Assim, mas vamos lá, vamos imaginar uma loja. Eu olho uma loja bonita, eu tenho vontade de entrar naquela loja. Aí depois eu vou descobrir se lá uma loja tem os produtos bons. Paulo acabou de Nossa, chamar não. mulheres de objeto. Não, eu já pensei que ele chega nos praças. Caraca, você viu o frango assado que passou aí, mano? Opressor machista. Mas assim, não, a beleza é importante, assim, porque se a gente falar que não é importante, é hipocrisia nossa. Caramba. Mas, assim, não mantém. Pra manter um relacionamento e tal, é muito mais do que isso, tem que ter... Você tem que ser interessante. Tem que ser uma pessoa assim. E eu falo, e não precisa ser igual. Antes eu achava assim, tem que ser duas pessoas iguais. Nossa, não, isso daí... Isso aí é muito estereótipo de filme. Não, mas não iguais que eu falo assim, mas que gostam das mesmas coisas. E mesmo pensamento, por assim dizer? O pensamento eu acho que é legal, assim, tipo, ideais, assim. Eu até falei com a minha esposa, eu falei assim, se você fosse bolsominion, eu não ia ficar com você. Rapaz, esse pensamento a gente evita. Não, porque assim, se for opinião política, se a minha mulher fosse preconceituosa, eu não estaria com ela, não. Eu assim. acho que independente da opinião, o importante é, tipo, não ser extremista naquilo. É isso mesmo. Tipo, só porque você tem um pensamento diferente de meu, eu não quero mais ter contato com você. Isso é problemático. Não, se ela fosse extremista, assim, tipo, ela fosse extremista, sim, mas assim, a gente tem opiniões diferentes, né? Todo mundo é de uma realidade diferente, vem de lugar diferente. Mas é bom. A gente pensa diferente, mas assim, quando é muito extremo, eu não tenho muita paciência, não. É complicado. Eu não tenho paciência, não. E é por isso que eu nunca namorei. Eu tô percebendo que tem pessoas aqui que estão querendo desabafar. Você quer um abraço? Quer que você vai no seu cu, né? Vocês são... De graça. Mas e aí, quer abrir um Tinder aqui mesmo? Fala Não. assim, Rapaz, ela é menor de idade, não. Não, aí vocês me quebrem, mano. Eu sou o único maior de idade aqui. Você já teve... Tinder? Ah. Você já teve Tinder? Cara, É tipo um açougue, mano. eu não me apresentei, né? A gente se apresentou, eu não apresentei. Não, esse é o momento, Não, Dali. Só responde a pergunta do Tinder antes, eu quero saber. Eu só Cara, uma pra vez saber. eu fiz, mano, mas não foi legal, assim, Por que não foi legal? Por que não Não, foi porque legal? assim, ó, eu namorei com a menina e tal, aí eu terminei. Eu não lembro quanto foi que eu fiz esse Tinder, cara. Resumindo, eu fiz o Tinder. Cara, e aí eu comecei a mexer, né, mano? Aí vocês vão ver que parece uma... É um açougue, literalmente. Você decide o que você mano, quer. é um cardápio de um que você quer. É tipo, você vê mulher bonita, mano. Vamos dar um Só like. que aí é o seguinte, mano, Tava na você só fala com a menina se ela também te dá o match, né? Isso é E complicado. aí eu vinha gastando, dando um monte. Até alguém Mano, aceitar. que vier Luca. Aí só que assim, eu sou meio desconfiado desses negócios. Aí teve uma menina que eu conversei, aí peguei o WhatsApp. Eu não lembro se na época tinha WhatsApp, cara. Eu não sei qual que é. Você pegou alguma rede social pra falar? Mas com aí eu troquei um pouco Tinder de existia, ideia. Eu acho que né? já tinha um WhatsApp. Aí eu troquei ideia assim, aí eu até marquei de sair, meu. Só que eu não tinha noção de distância, que ele fala lá 10 km e tal. Só que eu não tenho noção nenhuma, cara. Tipo, daqui no centro de São Paulo, lá eu morava ali no Branca Flor, tá ali perto do Valo Velho. Rapaz. Tipo assim, 20 quilômetros era quase lá pro lado do Morumbi e tal. E eu não tenho muita noção de
Para 20 de km distância. esquina. Aí uma vez eu coloquei, mas eu sei que eu arrumei pra conversar com a menina lá de Carapicuíba, velho. Aí eu marquei tudo, aí depois eu falei, não vou nesse negócio. Não, mano, eu não conheço essa pessoa, vou me marcar com essa pessoa. Aí no final, mano, não curti não, mas assim, eu tive uma experiência assim bem básica. Na internet também, eu lembro quando eu era adolescente, cara. De internet. Não, tinha na Lan House, você tinha que ir na Lan House. Caraca, você não quer perguntar logo se o cara caçava dinossauro? Eu lembro que era o bate-papo da UOL. Nossa. UOL, você entrava lá e você criava o nome lá, Gatinho Manhoso. Aí, Cara, pior que ele fala isso, mas eu cresci escutando essas histórias por causa da minha irmã, porque minha irmã é tipo 3 anos mais nova que você. então, a gente ia ter que ir na Lan House pra usar a internet, Nossa, porque em lá casa fazer não tudo, tinha. Na internet era de acordo com o negócio do telefone. Você punha o cabo do telefone e tal. A internet era horrível. Aí tinha que usar a Lan House. A Lan Uns cabos House... grossos, né? Não, Não? eram uns cabinhos fininhos Fininho? que vai atrás. Você já viu o telefone Telefone fixo? fixo? Aquele cabinho, aí você Nossa, tirava. eu tive na minha casa durante 2 anos. Você cara. colocava, tipo hoje, sei lá, a internet lá em casa lá é 200 mega. Esse daí era 200 kbyte. Era telefone de escada. Meu, você ia carregar uma imagem? Nossa, era um... Nossa! Olha, Demorava. eu lembro, ó, quando eu era adolescente. Eu gostava. Há muito tempo. Ó, o que eu fiz? Tinha já existe o Globo Aos milhões de Esporte. anos. Aí o Globo Esporte fazia o concurso das musas do Brasileirão. Aí Rapaz. tinha lá as torcedoras de São Paulo, Corinthians e tal. Aí vinha as fotos das mulheres de biquíni, assim. Aí qual que era? Você baixava aquelas fotos, salvava pra você num pendrive, no CD. Nem pendrive tinha, era CD. Você gravava no CD pra você poder Você devia ficar vendo ter depois. É. Aí, meu, eu lembro que eu colocava assim a imagem pra baixar. Meu, ficava assim a imagem carregando. Você botava hoje, assim, pra que Cê- amanhã mano, tava na metade. Não era assim também não, mas pra imagem, cara, demorava pelo menos uns 20 minutos pra ela carregar todinha. Era umas imagens grandes. E tipo, nem era imagem de muita qualidade, né? Não, até que as imagens eram de qualidade, mas assim, era muito ruim, cara. Por isso que antigamente colocava foto de má qualidade na internet, porque era É muito mais pesado. fácil. Até hoje. Não, mas voltando ao assunto lá da Lan House, né? Aí a gente ia na Lan House, aí beleza, aí você chegava, abriu o bate-papo e escolhia a sala. Tinha a sala de São Paulo, do Brasil, games, tinha vários tipos de interesse. Aí você entrava na sala, aí você começava lá. Aí o pessoal tava conversando, era loucura total, mano. Discord, você entra no Discord, se junta. Anarquia, todo mundo conversando, trocando ideia. Aí você colocava lá, digitava o nick da pessoa, QRTC, que quer RTK. Aí você começava a trocar ideia. Aí, quando você era zica, você chamava ela pro chat privado. Aí você tinha um esquema lá que você entrava num chat privado, aí ficava só você e ela. Você mandava o link lá, aí você entrava no chat privado. Aí eu fiquei trocando ideia com a menina acho que era do Rio Grande do Sul. Aí ela me mandou Caraca! Aí ela mandou o telefone dela pra me ligar. Aí depois eu falei, mano, se eu for ligar lá de casa, mano, vai ficar mal cara. Minha mãe vai me xingar pra caramba, que tinha que fazer um negócio de DDD. E já era mó trampo, mano. Você liga de orelhão? Não, liga, tinha telefone fixo em casa já nessa Ah, época. tá. Já era mais comum um telefone fixo em casa. Mas assim, se você ligasse, era caro demais, mano. Ixi, você é louco, É igual aí. hoje em si. Sem falar que, tipo, é ligação de estado pra estado. Então, quando era aí no mesmo, aí era mais barato, no mesmo estado. Mas Agora imagina ligação internacional nessa época. Vixe, eu, Nossa, nem, era uma grana preta. eu nem sei como faz ligação internacional. Eu acho que não dava pra fazer. Não, Dava. dava. Dava, só que eu acho que tinha que ser telefone especializado pra aquilo. Meu, eu não faço ideia, eu nunca... Eu sei que dava, essa com certeza. Não, dava, mas eu não conhecia ninguém de outro país. Eu tô ligado que era caro. Porque eu lembro de um caso que eu vi de uma de uma estadunidense que fez aqui pro Brasil. E tipo, a conta telefônica dela na semana veio quase $200. E tipo, naquela época era um terço do salário mínimo praticamente. Não, é grana, mano. Ó, meu, antigamente telefone, cara, 32, então eu peguei a internet surgindo, então. Eu peguei lá os primeiros aparelhos de celular, que eram celulares da Nokia, Nossa. assim, ó. Foi o primeiro celular. Aquelas telinhas que não era nem colorida, ela era... Preto e branco. Verde. Era verde, cara. E a gente só tinha o Aquele joguinho verde bonito. da cobrinha. Quando o celular era mais da hora, o fundo era branco e as letras eram pretas. Depois foi evoluindo. Cara, o Nokia mais clássico é aquele verde, verde de fundo, um verde meio musgo com uns bagulho em preto. Não, acho que o mais clássico é o azul da Nokia. Que Pô, o pior é que eu só conheci o verde, nunca vi um azul. tinha um azulzinho, ele era azulzinho assim na frente, aí tinha
as teclinhas assim, era legal, mano. É uma época boa porque eu peguei a internet surgindo, né? Então a gente começou ali em 2004, que a gente teve acesso à banda larga. Que eu lembro que tinha uma lan house lá no bairro, no Branca Flor. Aí a gente ia lá pra ficar lá na lan house. O dinheiro que nós gastava era o quê? Era lan house e eu ir lá na locadora jogar Play 2, jogar GTA. Era isso, colocar R$1 na lan house ganha 2 horas. Era isso Saudade. mesmo. Corujão, cara. Os caras falam de corujão, você acredita que eu nunca fiz um corujão? Sério? Nunca fiz, cara. Ó, eu fiz uma vez na minha vida, foi R$18. Aí, Não sei ó. Calma. o que é isso. É quando você paga pra, tipo, você e uma rapaziada Você passar a virava madrugada. a madrugada toda. Ah, Porque- Tipo, é muito maneiro. Só que, tipo, tem só uma rapaziada que vai jogar a mesma coisa que você, porque isso daí não tem graça. Tinha uns desconhecidos, vai ficar jogando. Cara, jogar CS de madrugada, nossa, coisa mais maravilhosa. Meu, a gente... O pessoal ia pra jogar Counter-Strike, jogar Tibia, jogar... Rabu Hotel. Esse aí eu joguei. Esse Não, eu fiquei cravado no Tibia, mano. Nossa, jogar Tibia era muito bom. eu nunca joguei Tibia. Jogo de velho. Nossa, você jogou isso aí ainda? Eu, pior que eu joguei ainda, porque eu curti o layout do jogo. E também era bem simples, daí minha internet rodava. Cara, eu nem sei qual que era, mano. O que eu joguei assim, eu nunca fui de jogo online, o negócio nunca foi online. Mal que eu joguei um pouquinho desse Rabu Hotel, jogar The Sims eu jogava. Eu jogo até hoje. Puta, porque eu nunca entendi a graça do Rabo Hotel. aí você conhece a pessoa. Porque você chegava ali no lado de uma pessoinha ali, era um bonequinho assim, e você ficava conversando. Era uma pessoa do outro lado. A Tibia fazer Não, isso, uma muito pessoa, melhor ainda. Um velho, uma mulher, pode ser. É o seu tio que mora lá no Acre enquanto você vive em São Então. Paulo. Era um pedófilo. Cara, hoje em dia deve ter um monte dentro do jogo. Mano, na época tinha também, isso é louco, é loucura. Ah, acho que qualquer jogo deve ter. Eu sei, mas tipo, naquela época. Free Fire? Então. Pô, tinha um jogo, que esse jogo era promissor, mas acho que ele veio na época errada, né? Que chamava Second Life. Que era o mesmo esquema do Rabo Hotel, só que era com os gráficos tipo The Sims, entendeu? E ali dentro você podia comprar roupa, você podia trabalhar dentro do jogo. Tanto que teve algumas marcas que, tipo, criaram lojas dentro do jogo. O pior é que eu lembro de uma rapaziada falando desse Second Life. Só que eu acho que, tipo, ele foi lançado quando tava começando a lançar, tipo, jogo de PS3 já. Daí. Não, ele e, só assim, morreu. e ele lançou numa época que os computadores não eram bons, a internet não era legal, você precisava de uma internet boa pra jogar. Então, assim, ele não rolou. O Rabu não, o Rabu era joguinho simplesinho, todo quadradinho. É pixel, mano, com uma barra de vídeo você jogava 3 horas tranquilizinho. Eu lembro a moleca, nossa, eu fui professor de informática antes de ser professor de... O convida de errado, né? Mano, ó, eu fui... Como é não, que você virou professor de informática? mano, eu fui assim, ó, eu fazia curso aqui no... Foi até aquela empresa que foi lá na escola lá divulgar lá. Advanced? Não, é a Advanced. E uma Foi- outra que tava... Era uma que tinha antes, né? Não, é uma empresa que eles estavam... Esses tempos eles estavam lá, eles estavam com uns convitinhos assim, ó, que eles sortearam, vocês responderam as É, perguntas. eu passei, mas eu nem fui lá. Depois eles foram dar. Hoje ela se chama Centerbyte, mas na época chamava MicroWord. Eu já fiz curso na Centerbyte. Foi ali Nossa, curso horrível. na rua ali. Aí o que acontece? Na época era MicroWord, aí eu lembro que eles foram na escola, na época o curso era R$20 o curso. Aí eu fui, fiz o curso. Aí eu gostava pra caramba, tinha um professor lá, gente boa, o professor Jax. Puta, ele era da hora. Tanto que eu encontrei ele esses dias, cara, ele saiu de lá, acho que 2 anos atrás, cara, ele ficou lá um tempão. Aí eu fiz esse curso em 2015. Se eu Não, 2015 não, 2005. Se eu não me engano, a Interbyte, ou bosta, a Cyberbyte, ela fechou tipo pouquinho coisa antes da pandemia. Nossa, a Centerbyte não é aberta ainda. Não, a Centerbyte fechou. A Centerbyte que eu tô falando é daquela de Sidão onde tem a loja 100 ali. Sim. Ela fechou, Então, abriu tanto ponto que ela nome. fechou e vendeu o espaço pra Advanced. Ah, Por isso que eu conhecia. Eu nunca fiz curso na Advanced, eu fiz curso na Centerbyte. Tanto que eu ainda tenho um boleto em casa. Nossa, como eu achava horrível lembrar o nome daquele curso. Ah, eu não sei. Quando eu estava lá, mano, era legal a gente fazer curso de Word, PowerPoint, Excel, É o pacote. curso de internet. pacote Microsoft. Mano, tinha curso de internet. Internet Aí- Outlook. Aí era, mano, era R$20, a gente ia todo dia. E um colega meu, era a nossa felicidade, mano. Era a nossa felicidade de ir pra esse curso. Aí a gente ia, a gente fazia amizade. Aí foi bem na época que a gente começou a gravar os vídeos, mano, que eu falei pra você. É. Aí a gente gravava os videozinhos e levava o professor de lá assistir, mano. Nossa, ele se rachava. Tinha um vídeo nosso que a gente faz. Eu fiz esse aí. Esse eu fiz ainda sozinho. Que era eu arrumando uma cama assim. Aí a cama
começava a dar, eu não conseguia arrumar a câmera, eu chutava, quebrava ela todinha. Era os vídeos da gente pegava uns pedaços de madeira assim, ficava tirando um no outro, era besteira e nós se achava. Aí a gente foi se interessando. Tanto que nessa época, isso foi 2006, meu, a gente era doido pra colocar esses vídeos no YouTube. Tá vendo, mano? Só que a gente não de tinha internet. youtuber, era professor de informática, depois Foi, professor de mano. história. Ó, não, aí a gente queria pôr esses vídeos no YouTube. Aí eu não conseguia, porque não tinha internet, né? Só tinha internet lá. Meu, era nosso sonho, a gente já tinha essa visão. E aí depois eu fiquei pensando, eu falei, meu, se a gente tivesse começado, a gente tinha... Era antes de Porta dos Fundos, antes de tudo, cara. Você talvez seria um dos fundadores de comédia no Meu, Brasil. porque era um negócio de sketch, mano, que nós fazia. E aí a gente fazia uma... Era tosqueira, mas era engraçada. A gente fazia... Pra aquela época era tipo um humor bacana. Eram uns vídeos que tipo, ia dar muito visualização. Tanto pra vocês verem, cara, depois que eu fui me tocar, mano. Sabe quem que eu vi, assim, os vídeos dele no começo, mano? O Rafael Portugal. Ele tinha um canal... Caraca! Não que eu conheci ele, mas eu vi... Não, mas tipo, você viu ele desde o início. Mano, ele tinha um quadro... O nome do canal dele, ele nem divulga esse canal quando ele dá entrevista. Ele só fala do canal Wish. O nome do canal chamava Os Bilugas. Mano, que era tosqueira, tipo, era como surgiam os funks. Aí eu lembro que tinha um lá que ele chegava na casa assim, a avó dele tava assim, varrendo assim, a entrada da casa da avó dele, assim, eles entravam. Aí ele colocava na televisão, assim, tava assim, mas assistia. Aí tava lá no SBT, o presidente Bill Clinton e tal, ele mudava de canal pra cultura. Aí tava lá, os búfalos africanos, sei o quê. Aí daqui a pouco o presidente Bill Clinton, aí depois ele, os búfalos africanos, aí ficava Bill Clinton, búfalo, Bill, búfalo. Aí daqui a pouco ele começa, búfalo, Bill. Aí eles começavam a dançar, né? Mano, era engraçado. Meu, tosqueira. E aí depois aí eles foram, mano, daqui a pouco, aí quando eu fui ver, mano, os caras estavam... Eles estavam no Parafernália, aí depois ele foi Porta dos Fundos. Aquele maluco acho que é César Maracujá. Mano, depois eu vou te mostrar as fotos lá, vocês vão conhecer. Mas os caras tudo começou, meu. Você acompanhou desde a da entrada Mano, deles? nós ficávamos assistindo os vídeos, nós ia pra esse curso, porque nós ia pro curso, não era... A gente aprendeu, mas o negócio não era pra usar a internet, mano. Aí lá que eu falei pra você, aí depois eu fiquei nesse curso, eles pegavam alguém que era bom pra fazer estágio lá, né? Aí você ficava indo lá pra estagiar, ajudando as outras turmas. Aí eu fiquei lá com o Danilo, que era o professor da manhã, aí eu fiquei lá um tempão, aí o seu Zé, que era o dono lá, começou a pagar pelo menos a minha condução. Aí ele pagava a minha condução e ia lá e ajudava, mano. Eu ficava... maneiro. Aí eu fui, fiquei um tempão, aí quando surgiu uma vaga que o filho dele abriu uma escola lá no Bugaçu, que aí eu fui e comecei a dar aula lá, mano, no Bugaçu. Aí foi, mano, uma aprendizagem legal. Aí eu aprendi a abrir computador, arrumar computador, limpar computador, aqueles computadores tudo velho. Tudo bem podre. Você ajudando o Lucas hoje, eu lembrei disso agora. Mano, era legal, cara. Por isso que hoje lá na escola, lá, né, pra quem não sabe, eu sou professor também dessa senhora aqui, desse senhor. Ele não, que ele quis ir pro jornalista. Se vira lá, não vai lá, não tem eu. Aí... Não Melhor reclame não, professor de ainda. história também é muito foda. Tá bem, mano. Ainda E bem, quem mas... que é a sua professora lá? A Tereza? Não, é o Douglas. o Douglas. Nossa, me dá branco do nome dele porque eu fico querendo chamar ele de Pablo. E Pablo é meu professor de inglês. Não fez não. Douglas não fez não. Então, aí é daí que eu tirei esse conhecimento, assim, pra mim fazer algumas coisas de informática, tá? Lá nessa eu sempre ajudo, porque foi daí que eu aprendi. Por isso que eu falo, mano, tudo que a gente aprende serve, cara. Aí beleza, aí eu comecei, a gente não sabia editar vídeo nessa época, só gravava, encerrasse, tinha que gravar de novo. Aí a gente aprendeu a mexer no Movie Maker, aí beleza. Aí, Nossa, eu usava o Movie Maker. Movie Maker, cara. Aí editava, só dava Tá pra vendo? cortar. Se você sente velho. Movie Maker, a gente só sabia cortar o final E o começo. e o começo. No Assim máximo, que é bom. juntar dois vídeos. E depois no final ficava aquela marca d'água gigante no vídeo. Pô, o pior é que pra vídeo de comédia isso nem pesa tanto. É ruim que o nosso era tipo uma sketchzinha, então sem errar, você tinha que filmar tudo de novo. É complicado. Aí eu fui, aí eu esqueci esse negócio de YouTube, aí acabou a escola, aí cada um foi pro canto, eu esqueci esse negócio, aí foi a saga, né? Não, ele já era professor de informática, tá bom? Respeita eu ele. só dava aula de informática, aí beleza, começou a saga do jovem adolescente, eu nunca quis fazer faculdade porque não tinha exemplo, né? Mas você tinha algum sonho pro futuro, assim, de profissão? Não tinha não, eu queria ser taxista. Justo! Óbvio pra mim. Na época dava dinheiro. Não, eu lembro, mano, que eu fiz um trabalho no 6º ano, a pessoa, taxista. Mas tipo, você falou porque foi a primeira coisa que veio à cabeça ou o Eu não quê? sei, meu tio era motorista de ônibus. Dirigir, não tinha.
tinha perspectiva. É sobre isso, cara. mano. Aí, beleza. Aí eu fui e tal. Mano, saí da escola, eu falava assim, eu falei, eu não gosto de estudar nem de graça, eu vou pagar pra estudar pra quê? Aí não quis fazer faculdade. Caralho. Quando eu fiz o Enem foi em 2007, não tinha nem... O Enem tinha, Você mas... terminou a escola em que ano? 2007. Ah, Mas não tinha esse negócio de se inscrever em ProUni, essas coisas. Não tinha, cara. Aí foi em 2011 que eu resolvi que Aí eu quis tomar um rumo da minha vida, fazer faculdade. Aí a primeira faculdade que eu fiz de história, não, redes de computadores. ok, o negócio já tinha alguma experiência. Foi, aí Fez eu... de letra, já tá bom. Então, porque eu gostava de era informática, eu gostava de quê? De abrir computador, arrumar, você quer fazer letra? cobrar R$50 pra formatar. Formatava, instalava o Office pirata, instalava os programinha pirata. Aí, 50 conto, era da hora. Aí formatava os computadorzinhos, sabia fazer uma coisinha ou outra. Eu quis fazer faculdade de TI, aí eu fiz redes de computadores. Aí eu fiz, incentivei meu irmão também a fazer faculdade, aí a gente começou a fazer. Só que aí eu descobri que não tinha nada a ver. Nossa, já que você falou desse negócio Mano. de pirata, eu lembrei de um professor meu que... Do CIEB, quando eu fui, que tipo, ele tava apresentando um editor de vídeo muito foda lá, que tipo, é pago. Daí ele falou, não. Daí tipo, a gente perguntou se era pago mesmo, se ele tinha comprado. Ele falou, é pago daquele jeitinho brasileiro, tá ligado, né? É complicado, né? Aí foi, aí beleza, aí comecei a estudar redes, aí eu vi que era negócio de programação, número binário. Falei, mano, nada a ver, eu achei que eu ia chegar... Onde eu me meti. Mano, eu achei que eu ia chegar... Era 0100. E aí eu achei que eu ia chegar, eu ia aprender, mano. Redes, eu falei, mano, vai ensinar a climpar os cabos, passar cabo, fazer os roteadores, da hora, mano. Aí, tipo, aquela teoria, aquela coisa mais... Né, mano, é importante, mas só que eu não me identifiquei, cara. Eu falei, meu... Você queria ir mais pra parte prática, né? Mano, o negócio era prática. Aí eu fiquei lá um tempo na faculdade, fiz um semestre. Aí eu... Daí você trancou. Fui na loucura. Não, fui bem. Não, aí o que acontece? Aí teve um colega lá que eu conheci que ele me arrumou um trampo. Ele trabalhava na NET, hoje é Claro, né? Aí, Caraca. só que não era pra trabalhar na NET, trabalhar numa empresa terceirizada que trabalhava na NET, dava suporte. Ah, mas era um trampo ainda assim. Aí era um trampinho legal. Aí eu peguei e fui, como era indicação, passei, né? Nice. Aí eu comecei a trampar de suporte técnico. Então, assim, a gente ficava no prédio da NET. E aí os caras, o computador quebrava, a gente ia lá e arrumava. Deu problema no computador, não tava funcionando o programa, quebrou o mouse, quebrou o teclado, a gente fazia isso. Correria. Daí isso ainda é em 2007 ou... Isso aí já era 2000, não, eu entrei na faculdade em 2011, Caraca! 2011, pra me decidir fazer faculdade foi em 2011, aí eu já fiz pelo ProUni. Tu era teimoso naquela época? Hã? Tu era teimoso naquela época? Porque, mano, minha mãe nunca tinha feito, assim, minha mãe sempre me incentivou, mas assim, ela não podia oferecer uma coisa que ela nunca teve. Ela falou assim, eu conversei até com ela esses dias que a gente tava falando lá do ProUni, que eu só fiz faculdade por causa do ProUni, mano. Que eu falei, pô, de graça. Na época minha mãe não tinha condição de fazer porque estudou até a 4ª série e era caro, mano. Era só rico fazer faculdade. E na minha família eu tinha umas primas que fizeram faculdade, mas eram umas primas assim, não tinha muito contato, era distante. Assim, próximo de mim ninguém. Aí eu fui e tal, fiz a faculdade. Aí incentivei meu irmão também, meu irmão fez administração e eu fui fazer redes. E aí começamos lá a fazer faculdade, por conta do ProUni, ganhei bolsa de 100%. Aí eu fui fazer o Enem, cara, 2007, 8, 9, 10, 4 anos depois que eu tinha terminado a escola. Aí eu tirei 600 e uns quebrados, fui bem, mano. Caraca! Foi. Não, isso é porque você disse que não gostava de estudar, né? Não, eu sempre fui um cara assim, inteligente, pegava rápido, mas não era de ficar... Já a escola. Eu fazendo muita lição, muito dedicado, mas eu aprendia rápido e eu conseguia fazer. Você curtia mais, tipo, aprender só conversando? Eu gostava de ouvir a explicação, prestar atenção. É, eu tenho que dar aula assim agora. Eu gostava de prestar atenção. Cara, que professor de história passar, tipo, aula... Escrito. Tipo, encher a lousa... Nossa, O encher... Gabriel fazia isso. Legal. Só que ele explicava muito, cara. Eu faço assim, né? Olha, mano, os assuntos só vai mudando, né? Não, assim né? que é Não, bom. não, O ele não se apresentou. O importante é eu que a vou gente... apresentar Não, só pra saber, você falou o que se você fosse se apresentar? Aí, falar que eu sou professor de história. Pronto, Ai, eu acho que ele já falou isso uns Então, vezes. agora- Já foi professor de Informática. informática também. De formar. Aí, mano, aí eu fui, comecei a fazer a faculdade, eu gostei, assim, no começo, mas depois eu vi que tava foda. Aí quando eu comecei a trabalhar, que pesou. Porque, mano, era
Era duas... Administrar com carga horária, nossa. Mano, era loucura. Aí eu saía às 5 horas de serviço, 6 horas, dependendo do dia, já ia pra faculdade. Ficava até às 10, chegava em casa, fazia trabalho e dormia E essa 4 faculdade horas. ainda tinha... Vocês davam dia de sábado, mano. Sábado era das 7 ao meio-dia, cara. Mas essa aí é faculdade pra ser professor de história? Não, essa era redes de computadores. Nossa, pior que eu não Muita gente lembro. entrou errado. Eu ainda passei na faculdade boa, que eu lembro... Ó como que foi. Eu lembro que eu... Nessa época, eu tava trampando. Eu trampei no... Como que é? Eu trampava vendendo linha de telefone, mano. Na rua. Era, mano... Na rua ainda. Mano, era mal trampo ruim, Não, de cara. técnico da net é vendedor de linha de Não, isso era antes. Caraca! Aí eu peguei e comecei, falei, mano, eu não quero isso pra minha vida, não. Aí eu fui e eu falei, vou fazer um curso de redes, um curso no Senac. Aí eu pesquisei lá, eu vi redes de computadores. Aí lá, aí o professor que me deu aula lá, eu lembro que o professor que me deu aula no Senac, que era curso de férias, durava tantos meses assim, ele pegou e ele falou que estudava no Senac. Aí por conta dele que eu fiz o ProUni, aí eu escolhi o Senac, que na época o Senac não tinha, tava começando com o negócio de faculdade, só tinha curso. Aí eu lembro que não foi nem muito concorrido, mas a minha nota também era boa. Aí eu fui conseguir bolsa de 100%. Não, o cara só foi pulando de um canto. Foi, Até que agora chegou lá. Aí eu descobri, tanto que um dia eu descobri lá meu professor, mano. Aí eu fiz a faculdade, consegui o trampo, aí trampei na net. Aí eu gostava, porque era correria, assim. Você não gostava de ficar parado, né? Mano, era loucura, você tava lá e vendo o computador chamado, contabilidade, tem que arrumar o programa lá que não tá funcionando. A gente ia, o e-mail não tava funcionando. Aí eu fiz a burrada, aí que eu me lasquei. Porque eu gostava dessa correria. Só que tinha uma área lá que era os VIP. Você não ganhava mais nada por isso, mas você só atendia diretor e gerente. E até o presidente da net, mano. Então, assim, era o VIP, era atendimento especializado. Porque se desse alguma zica lá pros caras. Só que esses caras não é operacional. Então, assim, o trampo, ele só fica respondendo e-mail, mano. Esses caras, eles ficam mais delegando as coisas. Aí, resumindo, o que eu fazia o dia todo, mano? É tipo aquele trampo de escritório, tá ligado? Aí, mano, então, um trampo assim mais burocrático. Então, assim, né, o cara lá trabalhava lá, tinha uma área chamada engenharia. Os caras mexiam lá com software de engenharia e tal. E aí dava problema, a gente tinha que ir lá resolver. Na contabilidade, às vezes dava problema no negócio de imposto de renda, jurídico. Então era loucura mesmo. Só que, não, mano, os caras era só ficar o quê, mano? Os caras lá, a empresa dava telefone, era iPhone. A gente tinha que ir lá, configurava o iPhone no celular do cara, o e-mail no celular do cara, e dava pra ele, mano. Aí era aquilo. Aí a gente fazia isso o dia todo, então a gente ficava um tempão na internet. O bom dessa era o quê? Aí, lá todo mundo lá ficava na rede interna, então dava pra acessar YouTube, não fazer nada. Aí lá no VIP, como a gente tinha que configurar os iPhones dos caras, tinha um bagulho da net lá, que era liberado a internet. A gente ficava vendo YouTube, Facebook, aí dava pra ver, era só isso que era legal, mas só que assim, aí eu... Tá certo, era trabalhar é escambau, tem que esculachar mesmo. Mano, mas aí eu comecei a me sentir meio vazio. Eu falei, mano, o que eu tô fazendo, cara? Mas você ficou quanto tempo lá? Fiquei 2 anos e 2 meses. Caraca. Fiquei um tempão lá. Aí, mas só que aí eu comecei a ficar meio assim, né? Porque eu Desculpa você fazer repensar sua vida. Porque assim, eu falei, mano, o que eu tô fazendo de bom pra minha vida, mano? Que eu ficar configurando e-mail, desculpa, Escravo mano, do capitalismo. de gente arrombada, mano. Porque assim, a gente só atendia os VIP, mano. Aí tinha uma galera que era gente boa, tinha um maluco lá do RH, ele era firmeza, esqueci o nome dele. E tinha um outro lá que me dava café, mano. Foi a primeira vez que eu tomei aqueles café de máquina, sabe? Dolce Gusto. Café ruim da porra. Forte, eu nunca gostei de café. Então, nossa, café ruim, o cara me deu mó. Foi tipo isso quando eu tomei cappuccino. Eu odeio café, mas cappuccino até que vai. Não, mas não era cappuccino, era aqueles Nespresso, que era aquele café forte, mano, que vem preto. Você descia assim... Não, seria bom se ele não gostasse de café, tipo, no bagulho vem escrito extra forte. Mano, eu nem sei, mano, eu não gosto de café. Nossa, ruim, mano. Aí tinha uma galera firmeza, mas geralmente, mano, o cara era aqui, ó. Ele tava aqui, ele dava o celular na mão assim e ficava aqui no computador e você sentava de costas pra você, mano. Aí eu fui me irritando. Aí tinha um velho lá, mano. Aí isso aí foi até eu que fui errado, esse velho. Tinha um velho lá, mano. Que aí eu falei, mano, eu xinguei esse velho. Eu falei, o velho arrombado. Porque eu cheguei pra falar com ele e ele tava de costa. E aí eu falei umas 2, 3 vezes e ele não me respondeu, mano. Não, só um ódio, mano. Aí eu cheguei na secretária dele e falei um monte. Tal. Que eu não ia falar pro cara, né? Só que aí depois eu descobri que o cara não escutava direito. Nossa! É velho, né? Mano, aí eu falei, mano... Mas ele era meio assim, meio arrombado, vai, vou falar a verdade. E aí eu peguei... Aí eu fiquei, mano, nessa... Aí eu fiquei numa crise... Não. Aí eu fiquei numa Que crise... isso, que merda é essa? Os caras do nada, mano. Não. Sabe o Bora Viu? Não.
Mano, eu já disse, eu tenho internet, mas eu vivo embaixo de uma pedra. Tá, você sabe, né, Paulo? Filho do Bill. Ah, não. O filme. Mano. Ai, mano. Calma, que Ele foi, sabe, o Bora Bill. Você não viu os moleques falando? Ah, tô ligado, Então, os ele foi cancelado por uma piada. Esse aqui, ó. Mano, ele fez uma piada racista do nada, mano. Você não viu esse vídeo, não? Ele foi Eu naquele. tenho internet, mas eu moro embaixo de uma pedra. Ele foi naquele. Inteligência Limitada. Inteligência Limitada do nada, mano. Tava ele, a. Como que era a mulher? A mulher tinha uma mulher É o lá. advogado. Tinha uma mulher, A Dani. advogata lá do Danilo Gentili. E o palhaço. E um palhaço do nada, mano. Aí ele solta uma piada racista e se racha, mano. Tem o palhaço ali. Aí tem que cortar, aí tem que cortar. Podcast ao vivo não corta, né? Mano, aí quando ele lançou o episódio assim, ele cortou, mano. Mano, do nada, mano. Mas já tá na internet. Só que o cara, mano, você vê que o cara também não fez na maldade. Que o cara, mano, do meio do mato, mano. Mas ficou- tipo, foi... Tipo, ele falou a piada como se fosse alguém que tivesse contado pra ele ou ele contou Não, na hora Não, que ele estudando? só contou. Não, ele contou que ele falou que ele tava trabalhando num restaurante, aí chegou um cara Ah, contaram pra ele então. e ele falou que o cara contou Não, a era o parte piada. da piada. É, fazia parte da piada que alguém contou isso pra ele, entendeu? Ah, nossa! Eu não vou contar a piada aqui. É mãe de... Vocês estão começando o podcast agora. Não, não quero quebrar a perna de ninguém. Já vai então. cancelar, já. Não, é incrível, porque o pessoal tava julgando muito ele, mas lá onde ele mora é normal isso. Não, mas eu nem falo, mano, foi Mato. ignorância, o cara não fez na maldade assim, mano, tanto que ele se rachou. Aí depois eu segui ele no Facebook. Depois que ele foi entender que o bagulho que ele fez foi errado, mas também ele nem cancelou, porque ele nem falava, mano. Cara, é muito bom que a Júlia fica fazendo piada com a sua idade, mas você tem Facebook, cara. Aí você dá uma rasteira. Ah, mano, eu tenho, mas nem mexo, cara. Eu tenho Instagram, não mexo, eu não sou... Professor, é escola. Pra casa dormir, escola. Não, dormir Não, pra casa fazer trabalho pra escola, tá Não, bom? Iago, você tá. passa a maior parte da sua vida na escola e você vira professor e vai passar a maior Mano, parte da não sua é, vida velho. Eu na chego escola. em casa e não falo nada da escola, só se eu tiver atrasado. Cara, assim. justo. Você Eu não passa, tipo, a faço, maior parte do seu ano lá. Você não quer falar daquilo em casa. Trabalho, corrijo tudo na escola. Por isso que eu gosto de passar vídeo, seminário pra fazer trabalho, porque eu já dou nota ali na hora e o aluno se desenvolve mais. Agora o negócio de ficar escrevendo é tudo copiado da internet, mas se eu quiser eu abro o Google lá e leio. É verdade. Pior que isso mesmo. Pode passar mais seminário, é melhor Não é, eu trabalho gosto. escrito. Ou tipo, se for passar alguma coisa escrita que seja, sei lá, interpretação de, sei lá, algum vídeo que você passou. É, então, eu Nada penso muito mais- longo e chato. Eu penso nisso mesmo, porque não dá, mano. A gente aprende. Cara, Escrever é interessante quando você produz o que você tá escrevendo, É mas muito bom não com precisa todo professor de confundir. história, é, tipo, tem que se adaptar muito ao aluno e à sala. Ele É. nunca é aquele cara do quadro e é isso. Pelo menos então, o eu professor tive. de história geralmente é um cara mais prático, né? Um cara que gosta. Mano, tem que ser mais direto ao assunto, cara. Não gosta de ficar. Ah, mano, essa parte mais burocrática, assim, Mais deixa teórica. o professor de português e de matemática, porque português você aprende lendo e escrevendo. Matemática você aprende fazendo conta, não adianta, Ah, cara. nada melhor do que no ensino médio você passar 3 anos e vai aprendendo a interpretar texto. Assim que Mano, bom. e eu falo assim, tem gente que ainda sai. Mano, eu vou falar, né? Não ia falar, não. Não ia falar, não. Mano, mas eu estudei com uma galera que ia se tornar professor. E a galera E não hoje é sabia. Uber. A galera. Não, mas a galera não sabia interpretar texto, mano. A Cara, nova funcional. Quando a gente estudava junto ainda lá no Abraão, tinha uns 2 ou 3 negros na nossa sala que, tipo, não sabia ler, não sabia escrever e queria ser jogador de futebol. Eu sei quem que é, eu ia falar o nome, mas eu não vou. Não, mas Quieta, que- quieta aí. Ah, não. Aí Não, tipo, eu entendo que aquilo não tem nada a ver com a profissão que ele quer, mas, cara, não, saber sim, ler e mano. escrever é o mínimo. A gente precisa, cara, ter um pouco de. Sem falar que, tipo, você sabe que o Matheus de ensino falhou quando essa pessoa não sabe ler nem escrever e tá no 9º. E passou ainda pro primeiro. Ah, mano. Realmente, tipo, às vezes isso é mó estranho. Você é uma pessoa que se esforça pra caralho. Tipo, você tem que ser o melhor dentro da escola. Uma pessoa que não sabe ler e escrever passou do mesmo jeito que Mano, você. mas eu posso falar, isso daí é o sistema e tal, ele vai empurrar, tem toda uma teoria por trás. Peraí que você fala isso, mas eu tenho uma professora que ela deu uma puta de explicação na sala. Não, mas o sistema, eu tá com a nota lá, sei lá, 3, 2, o sistema tá pra 5. A minha professora me deu 4 na média. É, bonita, né? Eu não fiz nada. Eu fiz tudo! Ela que não gosta de mim! Tanto que eu tive que conversar com ela na última aula por causa Explica disso. que ela é nova, senão fica sem contexto. A professora entrou na escola agora e não gosta dele. Mentira, não é questão dela não gostar de mim, a gente não se conhece. Pra não botar a culpa inteiramente nela, a gente não se conhece. Não,
Mas, ó, vamos pensar no como um todo. Por quê? Eu falo assim pros alunos, sempre quando eu converso, mas eu não penso no outro. Nessa parte você tem que ser egoísta. Tá vendo? Ele não se bota no lugar do próximo. Mano, nesse ponto você tem que ser egoísta. Tem gente que é assim, o outro não fez nada, eu também não vou fazer, porque ele passou de ano. Mas assim, você tá estudando pra quê? Você tá estudando pra passar de ano ou você tá estudando porque você quer aprender, porque você tem um objetivo? Mano, o importante é saber que você se esforçou. Cara, o que você aprendeu, ninguém vai tirar de você. Então, assim, nesse momento, todo mundo tá passando, tem um sistema ali que empurra todo mundo, tem que manter as médias altas e tal. É número, pro governo a gente é número. Só que assim, pra você, não, mano, o que você aprendeu ali, o que você aprendeu, o que você aprende, o que eu aprendo, faz a diferença. Então você não pode ficar se preocupando, cara. Pensa no seu, cara. Que nem eu falo pros alunos, mano. Eu passo trabalho em grupo, que eu acho legal essa ideia de trabalhar em grupo, trocar. Quando monta um grupo, legal. Mas... que foi? Não, tô rindo da moto passando. Não, você tá rindo dessa moto, eu tô lembrando, mano, meu professor... Acho que do oitavo teve um professor que ele passou um trabalho que era pra fazer, tipo, 6 negros e ele que sorteou. Daí, tipo, ficou um grupo muito aleatório, tipo, 3 pessoas trabalhando pra não dizer que foi só 2. Porque teve um terceiro ali que, sei lá, escreveu o título. Então, por isso que eu gosto de passar, às vezes eu gosto de passar no máximo 4. Aí os alunos, pode deixar 5. Mas assim, porque quando é muito, não fica legal. E tem gente que gosta de trabalhar sozinho. E eu falo, mano, hoje mesmo, passei um trabalho. As meninas falaram, a menina, elas são amigas. A menina só faltou, a gente tirou ela. Eu falei, é isso aí, mano. Porque assim, eu se preocupar com o outro, mano, até... Tá pesando na sua. Mano, porque você vai ficar carregando assim, um encosto. Como assim tiraram ela? Uma coisa é um amigo tal que tá ali com você, mas a pessoa... Tipo, a pessoa colocou o nome e falou, não, vou aparecer no dia, eu vou fazer tal coisa. Tá, mas tipo, ela era pra fazer a apresentação, daí ela faltou pra fazer a apresentação. É isso mesmo. Não, é certo tirar a pessoa. E tem gente que, às vezes, o cara não fez nada do trabalho e põe o nome do cara do trabalho. Eu falei, eu falo, tem que ser um pouco egoísta mesmo. Eu falei, faz a sua... Você vê que a galera não tá se esforçando, tira o nome, depois manda ela fazer sozinha e já era, mano. Porque assim, a gente às vezes luta por causas maiores, né? A gente entende todo o problema da educação. Mas eu procuro lidar com a educação, cara, ali, ó. Eu entrei no primeiro A, é o primeiro A, agora é o primeiro B. Porque assim, é muito... Se eu for pensar em tudo, que nem eu tava ouvindo a entrevista do Abidan, o cara, ele é político, ele é um vereador, então ele tem que pensar como um todo. Eu, enquanto professor, claro que eu vou pensar na escola ali como um todo. Mas às vezes, pra gente nem ficar muito louco, a gente que é professor, se a gente quiser mudar tudo, a gente não consegue. Cara, é tipo que meu professor de física tava falando sobre o último recesso que teve foi de uma semana no Dia das Crianças, quarta-feira, que foi de segunda a quarta. Dia 17, eu acho. Dia 7. Dia 17 voltou. É que foi do dia 7 ao dia 17. A gente saiu dia 7 e voltou dia 17. Tipo, ele falou que ele passou o recesso todo de boa. Mas justamente no domingo, antes da segunda que ele tinha que dar aula, ele ficou com ansiedade e não conseguiu dormir. Daí ele levantou 8 vezes, ele contou. Porque ele levantava, ficava olhando, tipo, o que ele ia passar no próximo dia, só pra ver se ia dar tempo de fazer naquela aula, com medo de, tipo, algum aluno reclamar dele, alguma coisa assim. Ele é novo, professor? Não era medo de reclamar dele, é que eu não sei explicar direito. Mas, tipo, a ansiedade bateu ali. Ele não é ansioso, mas nesses momentos ele é. Então, é complicado, mano, porque, assim, você lidar com um monte de aluno ali, aí você chega às vezes na sala, e você sabe que ali todo mundo tá dependendo de você. A gente procura sempre estudar, preparar as aulas, entrar preparado. Mano, mas tem um dia que você não tá bem, mano. E você tem que corresponder da mesma maneira. Então, assim, tem dia que, mano, às vezes vocês não percebem, às vezes eu tô na nhaca. Hoje mesmo, tava numa nhaca, mano. Tava cansado, a gente teve que trabalhar sábado. Então, assim, a gente vai numa nhaca, mano, assim, pra trabalhar. Nada melhor do que compensar um negócio de quase 6 meses atrás. Mano, e aí sim, eu tava numa nhaca, mas assim, eu tinha pensado num trabalho uma semana passada, que era pros alunos, a gente tá falando sobre ditadura militar lá com o pessoal do 9º ano. E aí a gente dei a aula e tal, e eles tinham que gravar um vídeo, né, de uma cena ali, até dentro da sala dela fizeram um negócio bem legal. Puxa saco. Porque você não tava, né, por isso que foi... Né, mas o julgamento do Hitler, quem que... Não, ela foi bem. Então, assim, aí como foi uma atividade diferenciada, então, assim, não dependia de mim ali naquele momento, dependia dos alunos. Então, os alunos fizeram um vídeo, elas estavam gravando dela para apresentar semana que vem. Então, assim, dependia dos alunos. Então, às vezes a gente, como professor também, tem muito essa angústia de o que eu vou passar, o que eu vou ensinar, o que eu vou passar, o que eu vou ensinar. Mas a gente esquece que quem é protagonista é o aluno. E às vezes você dá a ferramenta, eu fiz a aula, expliquei, a ditadura é isso, isso, isso. Pronto, agora vocês vão montar um trabalho.
Que nem a gente falou de Segunda Guerra Mundial, agora pronto, vamos montar um julgamento. Vocês vão defender o Hitler. Aí... Caraca, isso é uma boa ideia de aula, pra falar a verdade. A gente fez um julgamento no tribunal. E aí, tiveram essa daqui, ó, muito bem, defendeu o Hitler e conseguiu, tá? Porque, tipo, ele tava errado pro resto do mundo, mas se você tivesse na Alemanha naquela época... Qual que era a proposta? Que eu falei, né? Eu sentei, eu tenho 4 salas de nono ano. Caraca. Então, assim, aí eu fiz com os 4. Aí separava lá defesa, promotoria, juiz, meirinho, tudo. Eu fiz o teatro mesmo, júri, câmera, repórter, fiz tudo. Ele trouxe até aquela peruquinha. Não, peruquinha não, mas o martelinho eu arrumei. Boa. E aí, mano, eu falei, gente, seguinte, eu não quero nenhum tipo de falas nazistas, né, pra defender o Hitler e tal. Qual o nosso objetivo? Diminuir a pena dele. Ele não pode ser condenado à pena de morte. Então, assim, a gente vai ter que justificar os atos dele. Porque ele fez aquilo, tentar dividir a responsabilidade com outras pessoas pra que ele não seja condenado totalmente. Ele vai ser condenado, sim, ele vai ser preso e tal, mas não pode ser condenado ao máximo. Como não sei, mas de bora reduzir a pena dele. Não vai reduzir. Então, assim, a Júlia mesmo foi uma menina que desenrolou, mano. Não. Fala você como foi defender o Hitler. Vamos te entrevistar. Rapaz, complicado isso aí, hein? Cara, foi um negócio que eu fiquei assim, desde o começo eu já tinha na cabeça que a gente ia perder. Uhum. Eu tava fazendo porque era um trabalho e tal, mas a gente sabia que porque não tem como, entendeu? É um cara que já é condenado. Aí a defesa começou, a acusação começou, aí eles começaram falando, eu falei, putz, nossa, tomei muito no meu cu, porque eles tinham provas, eles tinham, tipo, eles prepararam tudo. Os caras se prepararam, não tô errado. Não, sim, só que o meu lado, a única pessoa que foi, tipo, mais, assim, falou mais, fui eu, e eram 4 pessoas. Um chegou atrasado, um não sabia fazer nada, e o que me ajudou mesmo foi o Biel, só que ele ficou muito, muito nervoso na hora de falar, então ele não conseguiu. Mas ele ajudou, o importante é isso. Só que, nossa, eu fiquei muito Foi muito uma experiência, nervosa. definitivamente. Sim, foi uma experiência muito estranha, porque eu me senti que eu tava mesmo sendo... aquela pessoa dependia de mim, entendeu? Como se ele dependesse de mim pra continuar vivo. Eu pensei que você que, tipo, eu tava tentando defender alguém que tá me atacando. Tecnicamente era também, isso. sim. Aí, nossa, e tipo, eu achei engraçado sobre a promotoria que eu fiquei muito surpresa de eu ter conseguido ganhar e ainda inocentar ele, sendo que eu não tinha uma prova. Inocentar é complicado. Você diminuiu bastante a pena dele, pelo menos. Não, ele foi inocentado. Ela inocentou ele. Não, ele não venceu em todos os critérios, mas... mas o juiz... Mas assim, você saiu vencedora, você ganhou, eram 5 critérios, ela venceu em mais de 3. Caraca! Eu não lembro ao certo se foi 3, acho que foi 3, que você foi 3-2. Então, eu não tinha uma prova concreta, não tinha. Mas a Lávia levou tudo. Eu tinha minha cabeça e achei fotos isso daí do Hitler protagonismo. com criança. É isso que eu tinha. Não, você tinha dados de melhoria da Mano, Alemanha. era só apresentar. Ele repetiu 2 vezes em artes, eu acho que por isso merece já 2 anos de Não, redação. mano, eu falei pra eles, eu falei, foca que divide a responsabilidade com outras pessoas, porque ele não fez sozinho. Aí ela ficou batendo ainda na tecla de que ele não sabia tudo o que acontecia. Lógico, eu usei literalmente todos os recursos que eu tinha. E ela ficou falando assim pra mim, eu vou chorar. Não, ela Eu quase chorei. Só que É muito bom que ela fala que já usou todos os recursos, mas eu não tinha uma prova. Eu não tinha uma prova, mas eu tinha tudo. Você tinha, cacete! Eu tinha provas faladas. Qual que foi a que ela usou? Ela não tinha provas ali, dados, igual o pessoal da promotoria. Aqui morreu tantas pessoas, isso, aquilo. Sim, mas assim, ela tinha argumentos, ela montou a argumentação dela em cima daquilo, entendeu? Então, assim, foi um trabalho legal. E isso, mano, você precisava de ver as outras salas, todo mundo, a sala dela, a galera se empenhou, teve uma sala que todo mundo foi de roupa social, vestido e tal, tava nervoso. A menina me mandou uma mensagem falando que, agradecendo, porque era o sonho dela ser advogada e ela conseguiu realizar o sonho dela agora, que o sonho dela era ser advogada e ela conseguiu realizar naquele momento, porque lá na sala dela também a defesa ganhou. Pô, maneiro. E assim, foi muito legal. E eu falei, e eu não fiz muita coisa, eu orientei. Eu falei, você lembra se tem alguma sala que a promotoria ganhou? Teve. A maioria, né? Foi 3-2 pra promotoria. Não, eu achei muito interessante sobre, tipo... a gente foi o primeiro a fazer do nono ano? Foi o primeiro. Então, aí as defesas das outras salas, tipo...
Eu fui, ajudei, tipo, ganhou mais uma, né? Aí eu fui assistir o julgamento do segundo ano também, eles me ajudaram, eu ajudei eles. E, tipo, foi um negócio, uma experiência muito legal e muito única. Nossa, foi muito bom. Eu nunca achei que eu ia passar por isso, assim, tipo... Isso é bom. Não, sim, e voltando sobre o assunto de... Tipo, eu fiquei surpresa por ter ganhado, porque um dos critérios pra eu ter ganhado era sobre ele ter doença mental e tal. E não, foi muito bom. Caraca, metei essa daí. Não, foi muito bom. A promotoria falou assim, ai, ele era um cara frio, sem coração. Aí eu cheguei na frente e falei, então, isso aí é sinal de psicopatia, hein? Não foi culpa dele, ele era doente. Sendo que psicopatia não é considerada Uma doença mental. uma justificativa, tipo, pra isso. É. Exatamente, e eles podiam ter quebrado meu argumento. E é o que eu falei assim, vocês podem protestar. Eram 5 contra 5? Não tinha o número certo. No caso foi tipo quando as pessoas... Não tinha o número certo. Eram 5 pessoas da Não, porque defensoria assim, ó, e 12 da Não promotoria. não era nada desproporcional, mas tipo, tinha acho que 4 pessoas na promotoria na sala dela e a defesa tinha 3. Então tava de boa. Não tava nada muito. É que, tipo, do jeito que ela, tipo, ela numerou cada um dos 5, daí eu pensei que, tipo, fui 5 muito específico, o outro não, foi 14 pessoas e falou 7 negros. Eu acho que era 5, né, nessa sala. Eu sei que tinha sala que deu bastante, sala mais gente queria participar. Mas- Eu falei pra eles, quanto menor, eu acho que quanto menos é melhor. Minha última pergunta sobre isso, você sorteou ou eles escolheram? Não, eles escolheram. Ah. Eu falei, não, eu não gosto de sorteio. Mano, eu gosto da pessoa. Não, justo, é porque tem, sabe, aquela sala que, tipo, todo mundo quer defender, daí complica o seu caso. Não, é mais difícil. Eu coloquei lá. Eu ponho lá, eu explico lá o juiz, quem quer ser juiz. Aí lá o Meirinho, que é o assistente do juiz, quem quer ser. Aí quem quer ser do júri, aí tal. Teve o Aí escrivão? explico. Não, eu não quis pôr o escrivão. Tem um escrivão, mas eu falei, mano, mas é muita sacanagem o cara tem que Não, mas seria engraçado, né? Seria engraçado tu ver um nego, tipo, ter escrever tudo isso. Mano, não dá. Eu já tentei fazer escrivão algumas vezes, nunca deu certo. Eu falei, não vou fazer ninguém sofrer, Pô, não. o trabalho dos caras é Aí- complicado, hein? O que eu pedi foi pra galera que tava na reportagem filmar bastante, assim. Isso é bom. Teve uma sala que filmou quase toda, a gente jogou no YouTube, tá lá disponível Pô, lá. manda o link pra mim depois, Luiz. Tá, é que eu coloquei como privado, pra assim, a galera não queria... Se você conseguir mandar o link, eu consigo ver. Não, o link eu consigo, eu vou ver se eu tenho, depois eu te mando. Mas eu vou te mandar, mas ficou bem legal assim, mano, esse trabalho. Inclusive o vídeo da nossa sala tá onde? O de vocês, os meninos perderam. Nem fudendo. Não, tá com é o Guilherme que filmou, acho que eles apagaram, tava no celular de CNV, acho que Nossa, mas você falou tão certo. Os meninos perdeu, e é isso? Mano, foi um negócio mais difícil de fazer da minha vida. Ô, tem a ver com tava no celular do Guilherme, eu acho que ele apagou, que ele falou que tinha lá no celular de CNV. Nossa. Não, teve uma sala lá que eu sei que perdeu os vídeos, mas veio com o Guilherme que gravou. Nossa, mano. Você vai perder o Will, ela vai ficar decepcionada com essa vida. Muito, porque foi muito, muito difícil. Tipo, é muito nervoso. Vocês não estão entendendo como que é nervoso. Porque tinha Tá ligado, gente na gente? sala e você tinha que convencer, tipo, tá ligado? O jurado, você tinha que convencer, você tinha que falar com eles. E sabe o que é legal desse tipo de trabalho? Que assim, quando você apresenta um trabalho, um seminário, fazendo seminário, você tá apresentando pro professor. Aí, tipo, não tem muito que um objetivo ali, é só você tentar tirar uma nota. Nesse caso, não. Eles estavam apresentando um trabalho ali, um seminário, só que eles estavam tentando inocentar. Eles estavam lutando um contra o outro ali, né? A defesa e a promotoria, um queria quebrar o argumento do outro. Então, assim, quando tem essa disputa e os alunos se empolgam para fazer. Quando você se imposta o trabalho para passar, às vezes só o aluno que gosta muito daquele tema vai e faz. Mas quando ele tem um objetivo ali, e quando aluno é competitivo demais. Qualquer pessoa. Então, quando é contra o outro, aí que é legal. Então, e a sala dela, a sala da Júlia, nossa senhora, chega a dar Não, a briga. promotoria ficou muito, muito brava. Muito brava. Porque eles falaram, ai, você não tinha nenhuma prova, que não sei o que a gente tinha um monte de prova, como assim vocês ganharam, tá ligado? Ah, mas eu acho que é muito mais questão de preparação. Tipo, por exemplo, em seminário, eu consigo fluir de boa falando, assim. Aham. Tipo, os seminários que eu já fiz pra você e pro Lucas, assim, eu sempre tirei nota alta, muito fácil de falar. Por isso que eu acho que tem que ter muito dessa preparação. Principalmente quando você vai pra faculdade ou quando você vai pra algum emprego. Curiosidade foda aqui, o Paulo foi o único professor que pediu pra me apresentar o seminário. Foi o primeiro seminário que eu apresentei na minha vida foi pra você. Caralho. Foi mesmo? Ah, Foi. eu também. Caramba, e você vai aprender mais um agora. Eu já tô montando pra E você foi bem, você foi bem. Mas eu gosto de seminário porque ali o aluno, essa vez eu dei dica, né, cara? Porque os alunos, pelo amor de Deus. É que o maneiro de seminário é tipo a pessoa conseguir apresentar e não tá só lendo alguma coisa. A verdade, mas você tá dando uma aula ali. Seminário é isso, você tá dando uma aula. Assim. Aí eu falo, mano, aprende. Dica aí, ó, pra quem tá assistindo aí, ó, de casa. Gente, dica de ouro, mano. Eu uso essa dica pra me estudar.
não sei sobre o tema. Abre o YouTube, hoje é fácil, veja uma videoaula sobre o assunto. Não importa o que for, veja uma videoaula. O importante não é decorar, isso é aprender. Não, veja videoaula, os caras fazem tópico lá e vai copiando, ó. Beleza. Acabei, ó. Agora eu sei sobre o que é isso. Peguei lá. O tema pode ser qualquer coisa, cara. Eu vou falar sobre mitocôndrias. Beleza, agora eu vou ler. Então pega vários sites. Não lê do primeiro, tá? Aquele lá, o resuminho que aparece. Entra no site. Beleza. Site bom, todo mundo fala, ele usa outro médico. Wikipédia. A Wikipédia, ela traz o texto bem completo e com fonte, várias referências. Ah, mas qualquer um pode editar, mas tem lá os como que fala? Administrador lá do... Os ADM. É tipo ADM, é um nome lá. Que ele faz toda a curadoria da Wikipédia. E a Wikipédia sempre cita a fonte, da onde tirou, entendeu? Então, assim, a Wikipédia tem a fonte, e aí você... é um texto legal. Aí, beleza, assisti o vídeo, eu li. Aí, depois que leu, aí você monta Aí eu falo, monta um tópico, eu apresento, monta os tópicos, eu vou falar sobre isso e aquilo. Fez um slide, mesma coisa. Porque slide não é pra você ficar lendo lá o texto. O slide é pra você lembrar, tem que falar sobre isso, tem que falar. É uma pauta, sabe? Primeiro tem que falar disso, depois disso é o seu roteiro ali. Entendeu? Mas se você não aprender, você não consegue ensinar nada, velho. Então, assim, tem que aprender. É dica, hein? Dica de ouro. Legal, eu estudando 30 minutos antes de dar aula do seminário. Não, assim que é Eu eu. 5 minutos antes de um papelzinho assim. É exatamente assim. Tipo, teve um trabalho do Lucas que eu faltei. Aí era uma aula antes que ia ser da dele. Aí eu estudei. Lucas é professor do quê? E eu. Geografia. Obrigado. E eu consegui apresentar de boa e eu consegui tirar um 9 no trabalho que eu estudei uma aula antes. Mas então, o estudar, cara, é muito relativo. Tem gente que com meia hora aprende. Nesses seminários, assim, eu até fico pensando que talvez eu queira ser professora, porque é muito legal, assim, ensinar os outros. Rapaz. Você sabe, é um negócio difícil, mas é um talvez muito mais pro não. Só que é muito legal você ensinar. Segunda opção famosa. E ver as pessoas absorvendo aquilo. A maioria não, mas alguns Uns 2 alunos ali. Sim, mas pelo menos se uma pessoa entende do que você tá falando, é bom. Vende o curso. Não, mas já falando desse papo de professor, por que você escolheu história? História, aí volta lá no negócio da informática. Foi a última opção. Aí voltou lá, né? Aí eu fiquei naquela crise existencial e tal. Mano, eu quero fazer alguma coisa da minha vida que tenha sentido. Tá vendo? Momentos. Aí beleza, aí eu falei, quero ser professor. Aí eu fui correr atrás da faculdade, porque essa de redes eu tranquei. Não quis continuar, não gostava. Eu gostava de trabalhar, mas não gostava. Tá falando, era meu óbvio. Aí eu tranquei, aí eu fui estudar. Aí eu tinha uma colega minha que era muito estudiosa, essa colega minha. Compartilhei com ela. Aí eu falei, mano, eu quero fazer faculdade. Aí eu fiquei na dúvida, artes ou história? Porque eu falei, e eu não gostava eu gostava de matemática, né, na escola, cara. Eu não gostava muito. Ainda bem que fez história. E aí, mano, eu não três, sei, cara, eu fiquei com essa dúvida na minha cabeça, artes ou história? Aí eu falei, artes, E eu nem tinha ideia de como que era a escola, pra pegar aula, eu não fazia ideia de como que era. Eu falei, vou fazer história. Aí eu fui, fiz história. Aí um colega meu também, que era lá do bairro, que eu conheci, ele também começou a fazer, que eu lembro que ele se inscreveu, aí foi pelo FIES. Então, assim, eu sou fruto de 2 programas públicos, mano. Se não fosse o FIES e o ProUni, eu não teria feito faculdade. Melhor ter feito pro programa público do que não ter feito. Então, se não fosse, eu não teria feito, assim, porque às vezes eu vejo as pessoas falando e tal, desses programas, mas, assim, se não fosse, eu não teria feito. Então, eu sou muito grato pelo ProUni, pelo FIES. Aí eu entrei em história, até por incentivo também dessas minhas colegas, que eu conversei bastante, ela falou, acho que minha história é melhor. Chegaram em você, matemática é coisa de maluco, vai em história. Não, era artes ou história, a minha dúvida. Felizmente. E aí eu vi que a faculdade de artes era uma coisa assim meio abstrata e tal, e eu pensava, eu não gosto de desenhar, não sei desenhar. Aí eu fui pra história, aí comecei, aí o primeiro semestre lá, teoria da história e tal, loucura total. Minha história, eu também não lembrava de nada da escola, meu Cara, ensino por aí médio. que eu acho que, tipo, de matéria pra ser professor, assim, de ensino médio, fundamental, história acaba pegando muito mais do que o resto. Mano, a história é gostoso, mas você aprende história. Na faculdade, aí eu não sabia nada, eu não lembrava de ser estudado. Eu só lembrava de Egito na escola, mas não lembrava de Segunda Guerra, não lembrava. Fala pra de mim nada. se era assim nessa época também, porque, tipo, tem um amigo que faz faculdade de história e ele estuda muito sobre alguns detalhes da história. Na sua época também era assim? História, na verdade, você tem lá história, tem as matérias, né? História contemporânea, história do Brasil, historiografia, que aí você aprende como os historiadores
começaram a escrever a história, né? Sim. Como o método, né? Os métodos de se escrever, de se estudar. Sim, mas pelo menos no início, nos, sei lá, 3, 4 primeiros meses, é só, tipo, detalhe da história em si? Meu, a gente começou com história antiga. Ó, a gente tinha matéria história antiga e historiografia, assim, que mano, eu nem lembro, tem que pegar até meu histórico. Rapaz, é complicado. Eu não sou bom de cabeça não, mas assim, eu lembro muito da matéria de historiografia, que a gente aprendeu sobre os historiadores, né, que escreveram os métodos de se estudar história. E é isso que você aprende na faculdade de história, é o método de você estudar, é o olhar diferenciado. Aí eu lembro que o professor contava uma historinha bem legal, o professor César, abraço, se ele estiver vendo esse vídeo aí. Caraca, César como professor de história combina. O professor César Sampaio, ele dava aula lá na Estácio Radial, lá em Santo Amaro, e ele dava aula, eu lembro que ele dava aula em escola pública também, na prefeitura de São Paulo, só que eu não sei aonde. Rapaz. Meu, professor bom. Eu só tive professor bom, cara. Ele tem quantos anos hoje em dia? O professor deve ter uns 40 e tantos, 50. Professor. Ah, não é tão Não, velho. ele não é velho não, mas ele Não, manjava pensei que você demais. já deve ter uns 97. Não, ele manjava muito. Aí ele ensinava um negócio assim, que era assim, ele falava assim, teve um incêndio numa cidade, algum caso numa cidade. Aí ele falava sobre as profissões, né? Aí ele falava do jornalista. O jornalista é o primeiro a chegar na cidade, que ele vai ali entrevistar todo mundo que tava ali na cidade, né? Todo mundo tava ali na cidade. Aí tinha o antropólogo. O antropólogo, depois que aconteceu o fato, ele ia para viver no meio daquelas pessoas da cidade, entender como que era a vida daquelas pessoas da cidade ali, o fato que aconteceu. Aí ele falou, o historiador não, o historiador ele morava na cidade, quando aconteceu o fato ele sai da cidade. E ele volta só anos depois, porque o historiador, ele não trabalha com o fato na hora ali. O historiador, ele espera tudo acontecer para no final ele dar a opinião dele. Porque ele tem que digerir, ele tem que entender o que realmente ficou para a história. Tem coisas que são irrelevantes e passam. Tem coisas que vão ficar e vão marcar a história. Então o historiador, ele olha com esse olhar longe, ele tem que olhar de longe. Então ele falava assim, que ele ia com os amigos dele, aí ele deu exemplo, né? Ele tinha um amigo jornalista, antropólogo e ele historiador. Foram assistir um filme. O jornalista já sai falando. O antropólogo também vai lá e fala sobre o filme. E ele falou, e eu fiquei quieto. Porque ele digeriu todo o filme. Aí depois de uma semana depois que ele foi dar a opinião dele sobre o filme. Tá vendo? Devia ter sido assim no Doutor Estranhos 2. E é assim, mano. E, tipo, que nem essa situação política assim, às vezes eu me posiciono assim, mas eu prefiro... Você prefere observar de longe? ver o que vai acontecer, entendeu? Porque eu não sei ainda. Esse governo aí... Aconteceu... Opa, tô cansado. Não, você Faz vai a- mandar Tá mensagem. precisando entorar, né? E aí eu fico pensando, eu fico analisando. Eu não gosto de ficar falando muito, porque eu não sei. Então, assim, o historiador desconfia de tudo. É isso que você aprende isso, você tem que desconfiar de tudo. Entendi. Uma informação, vamos checar as fontes. Eu desconfio de tudo. Por isso que é mais difícil. Eu não caio tanto em fake news assim, porque Porque eu vou lá pesquisar. Ficou 1 hora pesquisando. Mano, eu pesquiso. Não, mas não precisa nem ficar 1 hora. Eu recebi uma notícia, eu vou lá e digito a notícia no Google. Mano, da onde vem? Aí o site lá, teve lá uma época lá, o Jean Willis, lembra do Jean Willis, que era deputado? Não. É um deputado do PSOL, que ele participou até do Big Brother. E aí tinha uma história de que, quando começou essa briga de Bolsonaro e Lula, que ele ia mandar arrancar umas páginas da Bíblia que falavam sobre homofobia. Que Mano, isso? fake news. Aí eu fui pesquisar lá. Minha prima mandou, eu fui pesquisar. Lá, o nome do site lá era oevangélico.com. Aí... Pô, mas isso é tipo... pra você detectar fake news, tipo, só você pegar a notícia e tipo, pensar em mais sites. mano, porque isso que eu falo pros alunos. Falei, fonte, o importante historiador é fonte. Você checa várias fontes. Pegar só de uma é tipo... Mano, checa Você várias. estuda errado o negócio, basicamente. Se você vê uma notícia, tá lá, o Globo.com, o UOL, Terra, são portais grandes, a probabilidade disso ser verdade é maior. Agora, se tá uns blog nada a ver, umas páginas no Facebook da Blog dando que essa nasceu há 6 notícia. semanas atrás. Mano, a probabilidade de ser fake news é gigantesca. Que nem assim, às vezes eu recebo lá galera, mano, às vezes o colega meu, professor, tava chegando em mim. Saúde. Vou receber aqui num Saúde. negócio aqui, saúde. Valeu. Cheguei lá, aqui, um negócio de profissão lá. Trabalho na Amazon e ganho R$1.700 por dia. Não, nada melhor do que aqueles anúncios. Eu trabalho em casa e ganho 1.300.000 e não sei quantos mil. Mano, Então, se tem esse bagulho é porque alguém acredita.
Se tem conteúdo, tem E o complicado é que, tipo, não é só, é tipo vários, então muita gente acredita. Robôzinho da Blaze aí, como exemplo. Mano, isso, tipo, mano, não faz sentido cair em fake news pra mim. Então, assim, o olhar historiador me deu essa... Isso eu não tinha, esse olhar. Então, assim, o historiador, ele tem uma visão, cara, muito crítica de tudo. Ele olha as coisas, ele faz uma análise por trás, entendeu? Quando ele vai falar sobre qualquer coisa, cara, o historiador, ele faz isso. Então, assim, o historiador, geralmente, não é uma pessoa que fica... Eu não sou historiador, tá? Eu nunca produzi nada. Eu não gosto de falar... Eu não sou historiador, sou professor de história. Mas você queria, né? Ou não? Não, eu queria ser professor. Sério? Eu não tenho vontade. Claro que seria legal publicar alguma coisa, mas continuar sendo professor. Entendeu? Ser os dois. Porque geralmente o historiador ele também é professor, mas o professor nem sempre é historiador. E eu não sou historiador, porque eu nunca produzi nada. Então, assim, o historiador vai atrás da história. Eu pego o que os historiadores aprenderam e passo para os meus alunos. É isso que eu faço. Então, assim, esse olhar historiador, mano, ele é legal, cara, você ter esse olhar historiador, assim. Esses dias mesmo eu sentei lá com os meninos lá da sala dele, lá, a Jéssica e o Kevin, que eu vi que eles estavam lendo uns livros Primo Rico, né? Acredite nos seus sonhos. E aí eu comecei a falar sobre meritocracia, falar sobre Saúde. Valeu. Eleger inteligência, minha querida. Sim. E a gente falando sobre isso e a gente trocando uma ideia ali, mano, porque eu falei, a gente não pode, a meritocracia não é, o cara não se esforçou, mas tem todo um contexto por trás, de sociedade, de onde o cara veio, dos exemplos que ele tem. Mas você já pôs sociologia com história? Não é, cara, porque as ciências humanas é isso, né, envolve filosofia, Tá sociologia. tudo ligado, você Tá que não tudo percebeu ainda. Sim, tudo tá ligado, sim, por isso que é ciências humanas, tá tudo ligado, a geografia, tá tudo ligado. E assim, Legião Humanos, entendi. E a gente tem que saber fazer essas ligações, entendeu? Mas a gente aprende, mano. Então, assim, eu não posso também exigir que 14 anos, 15 anos, 16. Tem. Uma escadinha! Que. 32. 32. Olha, se você parar pra pensar, 14, 15, 16, 16 mais 16, 32. Eu sou bom em matemática, tá bom? Você pode Você gostava de acreditar. matemática, mas não era bom pelo jeito. Não, Ele aprendia na hora. Eu e depois... gostava da matemática, dos cálculos lá, do raciocínio, mas fazer conta de cabeça nunca foi meu Não, forte. depois que inferem expressão, aquilo ali não é mais matemática, aquilo ali é matemática misturada com português. A única coisa que eu sei é regra de 3 e equação de primeiro grau. Cara, regra de 3 é o que te salva na matemática. Regra Mas de tipo, 3 é bom, né, velho? É tudo regra de 3. é que tipo, depois de equação, o buraco só é mais embaixo. Você só quer saber, cadê o número? Cara, fração é literalmente isso. É f, daí abre parênteses, x, fecha parênteses, igual x elevado a 2 mais b, x mais c. Só que matemática é o seguinte, quando você aprende a química, né, que você a química, a física, mais a física, que você aplica essa matemática, e aí você vê onde você pode usar aquilo, aí você tipo... É que nem eu tô falando de função. Tipo, eu falando assim, não dá pra entender nada. Mas quando você para pra estudar, tem alguma lógica ali por trás. Não é, e aí quando você aplica em algo prático, você fala, Funcionou. que nem esse dia eu tava vendo um vídeo no Manual do Mundo lá, que os caras estavam fazendo a caída lá pra bolinha cair mais rápido, lá, o negócio perfeito lá, a rampa perfeita. E os caras fazendo várias contas matemáticas pra o grau. Mano, eu gosto, de matemática eu gosto, mano. Que nem aquele negócio do homem vitruviano lá, do Da Vinci, que é as proporções perfeitas, proporção áurea, negócio de Fibonacci, que é assim, a natureza. Mano, eu gosto demais disso aí, mano, de falar, que é o caracol. Porque assim, a natureza ela tem uma proporção matemática nela, que as coisas elas começam pequena e elas vão crescendo proporcionalmente. O caracol é assim, ele começa fininho, ele vai fazendo a volta, só que ele vai aumentando proporcionalmente. Olha a espiral aí. É o negócio do espiral. Zumak? Essa conta é o seguinte, é sempre um número mais o anterior dele. Então assim, 1 é o 2 mais 1. Aí depois o 3 mais 2. E aí ele vai crescendo numa proporção assim, que é o negócio do Fibonacci lá. Ele vai crescendo numa proporção. E as plantas, na natureza, o mundo, ele se desenvolve dessa maneira, porque alguma parte da evolução se entendeu que isso é o belo. Entendeu? Que aquilo é agradável aos olhos. Então a natureza se desenvolveu assim, mano. Que brisa, velho. Meu, é Cara, uma beleza, cara. Pode não ser a mesma coisa, mas tipo, é o mesmo conceito. É tipo você pensar que tipo, um lobo antigamente evoluiu pra ser um cachorro anãozinho, que não consegue caçar a própria comida. Sim, eu vi um bagulho
muito sobre isso, de tipo... O cachorro, ele foi evoluindo até ele ficar mais fofo. Não, o gato e o cachorro, eles são fofos, considerados fofos, porque pra gente, coisas que tem cabeça grande e os olhos grandes também, tipo, tem a proporção pequena, são consideradas muito agradáveis. Sim. Aí por isso que eles vão evoluindo e ficando É mais tipo um fofos. bebê. Um bebê, ele é bem agradável porque a cabeça dele é grande. Exatamente. E até que O assim, Cearense. Cara, a Cearense é a coisa mais fofa do mundo. mas até esses negocinhos, tipo, a criança é assim porque acho que é até questão de sobrevivência, porque uma criança bonitinha, fofinha, assim, você quer cuidar daquela... Não é uma coisa, um ser horrível, é um ser que você tem vontade de cuidar. Então, por isso que a natureza é assim. Eles falam assim, a natureza é o mais forte. Não, é o que se adapta melhor. Olha o Darwin. Meu, é loucura. Eu li um livro que se chama Sapiens, do eu Yuri sei qual Noah Harari. É um indiano, escritor. E esse livro é legal que não é um livro muito teórico, não é um acadêmico, é um livro mais popular. E ele fala ali... Eu gostei mais do comecinho do livro, que ele fala ali do surgimento do homem e tal, como que os homens começaram... Maldito calando. Os homens começaram a viver em sociedade, né? Que ele falava lá que uma sociedade, qualquer sociedade, eles não vão conseguir se juntar no máximo em grupos maiores do que 150 pessoas. Você não tem um grupo social mais do que 150 pessoas. Você não consegue ter relações com mais de 150 pessoas. Como? Eu tenho 2 amigos. Como assim? Pera, como assim? O grupo assim, vamos lá, tem um grupo lá, uma tribo. Essa tribo, quando ela chegasse a mais ou menos 150 membros nessa tribo, essa tribo ela ia se separar. Porque as pessoas não conseguem conviver. Aí, esse que é porque o Homo sapiens sobreviveu. Tinha um homem de Neandertal que era muito mais forte. Ah, cara, pegar uma pedra. Sério? Caralho, uma pedra! O Homo Saudade de Homo Neandertal. erectus, mas o de Neandertal ele era mais inteligente e mais forte. Só que o Homo de Neandertal ele não tinha capacidade de se comunicar igual o Homo sapiens tinha. Isso é complicado. E por se comunicar mais, o Homo sapiens estava em grupos maiores. Aí ele fala até da teoria, né? Que eles fofocavam, eles falavam um dos outros. E isso fez com que as pessoas se juntam aqui pra fofocar. Tá vendo? Pra falar da Fofoca vida uniu dos o povo. Na Mano, minha sala não vai ser. e realmente é o Que que isso, uniu. Que nem ele fala assim, né, no livro. Ele fala assim, numa sala dos professores, você acha que eles estão falando sobre teoria da história ou sobre números Não, estão quânticos? fofocando sobre os alunos. Estão falando sobre um professor, tá falando sobre a vida dos outros. E isso une esses grupos. Só que aí chegou um momento, aí o que foi a ideia do mito. Eu gosto dessa ideia. Do Bolsonaro. A ideia do Bolsonaro. Da mitologia. Tá. Que foi assim, né? Aí se tem um relato de um leão de Strudel. Acho que é Strudel. Não vou lembrar agora. Que numa caverna antiga eles encontraram uma forma assim desenhada na parede, lá, pinturas rupestres, que era um leão como se fosse um deus e as pessoas adorando. Que foi o quê? Aí eles decifraram mais ou menos assim que era o leão que protegia a floresta. A ideia de um mito, uma religião e tal. Por quê? O homem, eu falei, é grupo de 150. Grupos muito grandes não dá certo. Mas quando você tem um mito por trás, que nem a religião é um mito. Foi assim que Jesus nasceu. Entendeu? Não, gente, a gente não tá nem aqui pra questionar se é certa religião ou nada, mas é um mito. É um mito, tem toda uma história, uma O mitologia. complicado é que nesses casos, tipo, normalmente tipo, quem fica em volta desse mito, por assim dizer, ele acaba se tornando alienado. Não tô falando nesse sentido, não. Eu tô falando algo assim, muito mais assim, instintivo do ser humano. Vamos dar um exemplo diferente. O Estado é um mito. Porque a gente só acredita no Estado, porque todo mundo é um... Como que é? É um contrato social, que todo mundo acredita no Estado. Que eu tenho a minha casa, você tem a sua casa, que a rua, eu tenho que andar no carro desse lado da faixa, o outro carro tá vindo aqui no lado da faixa. São contratos sociais, porque instintivamente a gente só precisa do que cagar, mijar e comer e tomar água. E o ser humano e dormir, o ser humano precisa disso, é o fisiológico. Só que assim, para viver em sociedade você acabou criando esses contratos sociais, né? A sociologia, a filosofia fala muito sobre isso, né? Augusto Comte, esqueci o nome dos filósofos lá que fala sobre isso. Filósofos aí. Mas a gente precisa desse mito. Então o Estado é um mito. A religião é essa ideia de mito. A religião ela consegue juntar milhares de pessoas em volta de um mesmo, acreditavam na mesma coisa. Então, olha lá, aquele espírito do leão que protegia a floresta, ele foi um mito que conseguiu unir aquele número maior.
E quem tinha essa capacidade de abstrair, de criar esse abstrato, foi o Homo sapiens. Então, por isso que o Homo sapiens... Aí ele começou a viver cada vez em grupos maiores, aí surgem as primeiras civilizações da Mesopotâmia, depois o Egito, Grécia, Roma, e as civilizações vão se juntando. Mas tudo tinha um mito por trás. Tinha lá na Mesopotâmia tinha os deuses, no Egito tinha os faraós, a mitologia, na Grécia, principalmente em Atenas, você vai ter a democracia, o Estado romano, o Império, toda a organização política. Então, é desse mito que eu tô falando. Não tô falando nem da religião em si, tô falando disso. Então, o ser humano precisa disso para ele acreditar em algo. Né? Ele precisa desse algo para se unir. Então, isso que possibilitou que o... Ó, tem uma formigona aqui. Tá lá. O Furry tava na parede ali, doido. E... Como que ela veio aqui, eu não sei. Ah, foi subindo, mano. Então, essa ideia de mito, essa ideia de mito, tal, é mito fundador, não. Mas essa ideia de ter algo assim, Tem uma imagem? Tem algo pra representar? assim, algo que não seja palpável, não é algo concreto. Algo simbólico. É algo simbólico, eu acredito, e se une as Simbólico. pessoas. Então, um monte de coisa. A torcida de futebol une as pessoas. O corintiano encontrou todo. É Corinthians! Nunca se vira, mas tá lá, é Corinthians! Não, futebol, a coisa tem que Não ser é? estudada ainda, cara. Então, cara, une as pessoas. E o único animal que tem essa capacidade é o ser o humano. Homo sapiens. Ele colocou o hino do Flamengo quando o Corinthians perdeu. Flamengo. O cara chega na sala daquela beatbox gigante. Eu falo na escola. No intervalo. Ele pensa assim mesmo, Ele cara. pega a gente só e coloca aqui e vai andando. Flamengo. Então, assim, então, isso que é o gostoso da história, assim, né? Você pensar dessa maneira, cara. Tá vendo? Ainda bem que você não escolheu artes. Né? Estaria fumando um agora. Você estaria fumando. Eu estaria desenhando aqueles bonecos palitinhos na lousa. Eu nunca vou naquela professora de artes que não sabe desenhar. Mas hoje a arte é a história da arte, né? Você aprende os conceitos, as técnicas. Na minha época, antes do quinto, você desenhava e era isso. Quando eu estudava tinha também ensino. Tanto que a matéria mudou o nome. Antes chamava educação artística, chamava. Bem mais É bonito o nome. tipo sociologia. Sociologia tinha um nome diferente antes. Não, isso aí foi durante a ditadura, era ciências sociais. É, na época da minha mãe. Era ciências sociais e OSPB, Organização Social. Que minha mãe, ela Política. disse que, tipo, minha mãe largou a escola quando tinha no quarto, quinto ano. Ela disse que as únicas provas que ela tirava 10 era matemática, por sorte, ciências, porque ela era boa mesmo, e estudos sociais. Mas basicamente era isso que tinha também, não tinha muita outra coisa, mas não, era ciências sociais já envolvia geografia, sociologia e a história, mas era uma história... Aí que vem, né, o negócio do lado das histórias, era uma história positivista. Augusto Conte, que era um historiador e tal, que era aquela história que dá foco ao quem? Ela dá foco aos heróis, dá foco a esse negócio de datas, de lembrar datas, e sempre focar nos heróis. Então, no caso aqui, a história do Brasil era Dom Pedro I, eram os bandeirantes, Herói. era o Herói. Tiradentes. Não falei em heróis, mas Tiradentes assim, focar em pessoas e transformar em heróis. E hoje a gente tem vários conceitos, né? A escola dos análises, que é um tipo de historiografia. Você tem a microhistória, você tem a história marxista. Que a microhistória que é você focar... eu tô estudando sobre a guerra, beleza, mas pô, vou focar aqui... a Anne Frank. Tem a Segunda Guerra, eu podia estar falando dos generais, do Churchill, do Hitler. Pô, mas eu tô falando da Anne Frank, uma menina que escreveu... Uma criança que, tipo, tava só viva lá escrevendo no entendeu? diário. Então eu estudei o ponto de vista da guerra do ponto de vista dela, dos soldados. Então, assim, esse é o conceito de micro-histórias, da história de outros pontos de vista, entendeu? Então, assim, eu gosto, cara, eu gosto bastante de história. E é legal poder discutir isso com os alunos. A gente não consegue na escola aprofundar tanto assim, até porque também nessa idade também não... Os alunos nem ligam muito. A Quero minha nota. crítica, né? Vocês vão Porque mudar a gente. mas cara, é que, tipo, é forma diferente de pensar. Mas assim, quando eu fiz faculdade de história, eu estudava história, tudo estava relacionado à história. Vocês têm várias matérias, então eu entendo que não é fácil. Uma hora tá matemática, equação de não sei quantos graus lá. Na época que você fazia a faculdade, você nunca sentiu que, tipo, tinha alguns alunos que nem tem na escola, que é um pessoal que tá ali, tipo, só por tá mesmo. Ele não se interessa no bagulho, ele só tá ali. Em todo lugar tem. Inclusive, eu achei que a gente... Cara, só que na faculdade isso é muito errado. Inclusive, a gente tava falando disso no começo e nem deu continuidade. Não, assim que é bom. Inclusive, vamos terminar agora. Mas eu acho que tem que terminar mesmo. Não? Mas Tranquilo. tá quanto tempo aí? 1h e 21 minutos.
Eu tava com medo de estar com 1h30 já. Nossa, ela falou demais. Caraca, é isso, vai mudar 2 vídeos, cortezinho bonito no meio. Não, agora tem a Catherine pra editar também, a gente consegue. Putz, porque não vai... vai sair 2 vídeos essa semana, parte 1 e parte 2. Ah, mas vocês não querem soltar vídeo muito grande, não? O PC dele não roda? Não, mas agora a gente tá dividindo. Com a Catherine. Eu tô com um PC aí pra intrigar. Mas não tá com ele, você vai lançar esse vídeo toda semana, meu lindo. Vamos combinar pra... Não, bora continuar, se dane. Já deu 1h20, cara. Não, já deixa pra perguntar. Você tem irmão, né? Não, o que eu ia falar? Faculdade. Você tá falando de da faculdade, do pessoal da que... faculdade. O pessoal que tá lá. Velho, calvo. Ah, você não tá tanto, cara. Não tá aparente. Tá, sim. Não sei se tá Não, de tem calvo. uns caras na minha escola que é muito pior que você. Calvão de cria. Tem que lançar. Opa, lembra o Paulo? Nossa, a gente estudou com o moleque desde, 12, 13 anos. Ele tinha 2 entradas aqui imensa. Cara, já era calvo. Dava 3 dedos fácil. O cara era um calvo adolescente. Então, aí tinha, mano, na faculdade uma galera, mano, que você via que falou, esse cara tá querendo aqui se tornar professor. Você nunca perguntou o que essa galera queria ali? Não, mano, ia ser indelicado, mas eu era assim, eu gostava de fazer prova. Estava assim, me desafiando. Tá vendo? Maníaco, por isso que quis estudar matemática. Aí tinha uma galera, mano, que eu lembro que ficava colando, cara. Aí eu lembro que teve uma professora que passou uma prova pra gente, só que eu não sei qual que era dela. Era uma matéria que não tinha a ver com história, era umas matérias de educação, umas matérias... Geralmente essas matérias a gente não gostava. É os bagulho que precisa ter. Que eram umas matérias chatas. E aí a professora, ela falou assim, gente, eu vou ler a prova com vocês. E ela começou a ler e dar a resposta, que era de alternativa. E ela, meio, na hora da resposta, ela meio que enfatizava. E aí, eu já entendi. Aí, ela ia falando, eu fui marcando. Tá certo. Quando ela terminou de ler, eu peguei e fiz... Você levantou aqui a prova, professor? Foi isso mesmo. Aí o que me irritou, né, mano? Na época eu namorava com uma menina que estudava comigo. Ah, ele namorava nessa época. Caraca, tava na faculdade já, né, pô? Era depois dos 20 Já deu o primeiro beijo, mano. E aí, assim, eu não passava cola pra ninguém. Eu falei, aqui todo mundo vai ser professor, né? Acho que tem que dar um mínimo de um exemplo, né? E aí, mano, os moleques sempre pediam cola pra ela. E ela passava. E eu não passava, eu ficava na minha ali e tal. Só que um dia me irritou que eles pediram cola nessa prova que a professora tava dando as respostas. Aí eu levantei revoltado, mas vocês é tudo burro. A professora deu a resposta. Aí eu levantei bravo, entreguei a prova e saí fora, meu. Mas aí... ela falou alguma coisa com você depois? Não, eu não xinguei ela, eu xinguei a galera que tava pedindo cola. Eu xinguei os alunos, bando de vagabundo, caralho, toma aí, porra, essa prova. Não, Presta atenção na porcaria da prova. Porque eles pediam cola assim, ó. Eles pediam cola assim, eles pegavam e colocavam a borracha na mesa dela pra ela passar a resposta, que era de alternativa. Então ela marcava na borracha. Aí, mano, quando foi isso, eu não aguentei, mano. Mano, era uma galera ia apresentar trabalho e ficava lendo lá a folha, mano. Falei, não, mano, a gente adorava, a maioria era uma sala boa, tinha muita gente boa que tá dando aula hoje, tá, a galera da hora. Aprendi muito com essa galera, mas assim, tinha uma galera que eu não sei o que tava fazendo ali, mano, perdida, cara. Ia apresentar trabalho, ficava lendo. Pô, a gente amava apresentar trabalho, porque, pô, eu vou poder ser professor aqui agora. Tinha uma experiência. Entendeu? Mas eu não acho que essa professora, ela passava as respostas porque ela sabia que não era uma matéria que importava muito pra vocês? Não, era todas as matérias, entendeu? Até as provas. É que me revoltou nessa, porque a professora Já tinha aconteceu dado tanto. A professora tinha dado a resposta. E, tipo, Tá gritando, eu falei, mano, a galera não presta atenção, mano. A galera não presta atenção. Às vezes, mano, eu não tenho muita paciência. Com o aluno eu tenho muita paciência, assim, de questão de aprender ou não. Mas, assim, com gente velha, burra, não tenho muita paciência, não. burra. Já passou da realidade de saber que tem que aprender, mano, tá ligado? não dá, mano. Eu não tenho muita paciência, mano. Eu sou igual o João. O João não gosta de gente boa. Mas o Júlio deixa bem escancarado. Ele não gosta de gente boa. Mano... ele é sincero. O João é da hora. Vocês vão chamar ele aqui, o João é da hora. Não, é isso, eu já puxei mais. João, você vai estar aqui. João, você vai estar aqui, João. Você vai assistir, João. E eu não falei mal de você. Porque não deu tempo. Você vai assistir. Mas o João é da hora, cara. Cara, eu só tô pensando que você vai fazer, tipo, você vai cortar o vídeo do nada, tela preta. Continua. Não, vou postar tudo em um só. Eu consigo. Isso não é coisa de broche. Vai ser 2 dias o PC ligado pra renderizar, mas eu o de consigo. 50 minutos você descartou, meu filho da puta. Mano, foi pro saco. Deixa ele, Isabel. Vem aqui, Miguel. Ficou com vergonha. Miguel. Ficou com vergonha. Que bonito. Então, mano. E aí, vamos finalizar assim, né? Eu queria te perguntar do bagulho lá dos seus irmãos.
Você tem... Ele quer saber da vida toda, cara. Cara, desculpa, eu trouxe o cara aqui pra entrevistar, eu quero saber dele. Nossa. Vamos lá. Vai embora, vai, sai. Tchau. Quieto com ele. Tá de noite? Você tem irmãos? Tem Você dois tinha irmãos. falado que tinha um que formar em educação física, não, economia. Administração. Economia, Não, administração. tem dois irmãos, um foi formado em administração e o outro, meu irmão fez matemática. Esse aí é louco. É mais novo ou mais velho? Esse é o mais novo e o outro é mais velho. E perdeu a sanidade faz tempo. Cara, você é do meio? Eu sou do meio. O do uma meio. piada. E aí meu irmão ia começar a dar aula, ele até começou assim. E na escola tinha uns projetos lá que ele dava umas aulinhas, mas ele nunca chegou a ser professor. No ano que ele ia começar, a amiga dele arrumou um emprego na NET, só que aí ele foi pra trabalhar na NET, não terceirizado. O destino se repetindo. Mano, aí ele na NET mesmo, na NET é melhor, tal. Paga melhor, tem uns negócios Pagar um legais lá. salário mínimo, mais um pouquinho. E aí ele foi, mano, ele desenrolou. Meu irmão também é muito bom em matemática. Meus dois irmãos são bons em matemática. Aí tem o Paulo. Eu era bom assim, eu gostava, mas eles têm um raciocínio muito rápido. E aí meu irmão desenrolou. Aí ele tinha que aprender um bagulho lá no Excel pra fazer. Porque foi uma amiga nossa que arrumou pra ele. Aí ela arrumou. E aí ele pegou e fez lá o negócio lá que tinha que aprender. Ela falou, aprende isso aqui porque eles vão fazer um teste. Mano, ele aprendeu, tipo, de uma noite pra outra ele aprendeu, foi bem no teste. E aí começou a trampar e tá desenrolando. Aí já tem, acho que mais de 5 anos lá já. Rapaz. Tá desenrolado, ele é bom no Excel, já foi promovido várias vezes. Ele é desenrolado, mano. Esse meu irmão, ele é bom, cara, no Excel, assim. Porque ele trampa, assim, muito negócio de Excel. A sua relação com seus irmãos é boa? Não, tranquilo, gente. Bom. Eu pensei, não, eu odeio todo mundo. Não, o cara pagando um pau fudido pro irmão mais novo, tá ligado? Não, mas na minha família, assim, é legal. Porque eu e meus irmãos, assim, a gente tem uma relação muito boa. Assim, a gente troca uma ideia. É só porque é macho. Se um tipo, não tem dinheiro, assim, o outro ajuda, sabe? Não tem esse negócio de briga. Aí meu irmão, esse tempo aí, quando a pandemia, a empresa dele ficou parada, aí meu irmão ajudava ele. Quando eu tava desempregado, ele também ajudava a gente. Quando meu irmão mais novo também tava desempregado, a gente saía. Aí ele precisava de um Tá tênis, certo, isso sabe? ajuda mesmo. Então, assim, a gente sempre foi muito parceiro. Aí eu ajudo meus pais. E não tem essa, eu ajudei, você não ajudou. Mano, a gente é da hora. Então, assim, eu com meus irmãos é sossegado. Não, é isso. Meu Já pai. fiz a pergunta que tem que ter em todo vídeo de convidado sobre os irmãos. Agora alguém faz sobre os pais aí, por favor. Ai, Vamos, Júlia, faz um pouco. E os seus pais? Sua mãe é casada? Sua mãe é casada? não, meus pais são casados até hoje, tá? Quantos Também é anos, casado? sabe quantos anos, sabe quantos Paulo. anos de casado? Deve ter já uns 30 anos já de casado. Caraca! Já, meus pais devem ter uns 30 anos de casado. E também, é que nem eu falei lá no começo, minha mãe, assim, sempre, meu pai e minha mãe sempre incentivou a gente a fazer as coisas. Ela nunca falou assim, você tem que fazer faculdade, até porque ela não conhecia, né? Mas assim, quando a gente entrou, ela ficou super feliz, ela tem orgulho, assim, de falar Os 3 filhos dela fez faculdade. que a gente fez faculdade, que é professor. Esposa. Ó, você tirou da minha esposa. Ela é casada? Não, vamos lá. Então, como eu disse lá no começo, nem lembro se eu falei isso no começo, mas Eu eu disse em estou... algum momento. Nem lembro se eu falei da minha esposa. eu estou há 6 anos com ela, tenho uma filha, Maria Clara, tá? Não é filha de sangue, mas é de coração. Tem Inclusive, 20 Pai tem anos. tem 20 anos, não é pra ficar dando na minha filha. Eu espero, ela não é ela vai lésbica. esperar eu crescer. Ela Não é não lésbica. Ela não é Ela não lésbica. sabe ainda. Não que você saiba. Exatamente. Pensa nisso. E se É, for, tá mano, tudo bem, ó. Maria Clara. E, Eu te aceito. mano, as meninas lá ficam dando ideia na minha esposa e na minha mulher, ficam me perguntando, A minha mano. esposa, minha mulher, mas E minha filha. E minha filha. é uma bandinha. Problemático. Aí, mano, mas assim, né, que nem eu falei assim, amo demais, te amo, mozão, tô indo pra casa daqui a pouco, Gadinho. vai chegar, gado, a gente sempre é gado, mano, o homem é gado, Mano, você homem foi feito consegue... pra uma mulher. Fale isso pra mim. Eu sou o maior Sigma de todos os tempos. valeu, gadão. Sou mesmo. Sigma, não gado. O merda dele chega, não, vamos ali sair, ele não, vamos. Você Mas, só coloca o rápido transfer e vai, mano. mas, gente, valeu aí por ter me convidado, achei da hora, gostei. Eu achei que ia ficar travado, mano. Você achou? Eu falei, mano, vai ser mó esquisito, mano. Conversando com os 3 Não, que isso. Se a gente souber ameaçar do jeito certo, você vai tranquilo, cara. Foi, mas não foi assim, porque quando ele chegou ali, o
Michel. Você nem sabe meu nome, tá ligado? Não, vai embora daqui. Eu sou não, esqueço o nome. Aí o Michel Ele é velho. chegou, ficou ali quieto na dele também, não me conhece, aí ele falou. Aí ficou aqui no canto, a Júlia já conhecia o Cauã. Mas o Cauã, o Cauã, eu conheço o Cauã do aula, mas eu não sou muito de conversar com o Cauã. Até porque eu sou novo na escola. Então, eu converso mais com a Júlia. Não, mas Entendeu? falando nisso, eu não sei nem como que a gente, sei lá, criou essa amizade, né? Posso dizer amizade. Não pode Porque falar. eu entrei esse ano e eu não sei como. Você cresceu, Não, é porque assim, eu dou aula mais pro. Eu dou 4 aulas pra vocês e só 2 Só pro duas. primeiro. Então assim, eu fico mais tempo com você, então assim. Mas tá vendo? Isso é tudo quesito das estrelas. Vocês nasceram todos em... Mas nós estamos juntos. Não, mas eu gosto de ter amizade com os alunos. E é da hora, que nem da sala dele ali, os moleques ali, a Alexandre, o Hugo, o Pedro, assim, a gente tem amizade mesmo, de trocar ideia, mano. O Hugo, bicho, nós trocamos uma ideia, mano. Não, assim que é bom, Sabe, cara. ideia mesmo de. Mas às pra vezes- sair. Não, sabe? que às Ideia de cria. Não, sabe, às vezes eu falei pra ele, gente, eu falei, mano, às vezes eu vou passar as lições pra você, te cobrar das coisas, mano, eu nem te vejo assim como um aluno, porque ele já tem um jeitão assim mais de homem, assim, de adulto, assim, mano. Os caras tudo barbado, peludo. Não, mas nem isso, mano, acho que a postura dele, o jeitão dele, assim, é mais serião. Tá, não, mano, eu não sei, cara, mas eu gosto de ter amizade. Eu gosto de ter amizade com os alunos e a gente troca uma ideia. Maluco, 17 anos, cheio de espinha na cara, um peito também na cabeça do professor. Mano, Mas tudo da- natural. Mas é da hora, mano. Mas eu gostei aí. Parabéns aí pelo podcast de vocês. Espero que vocês. Ah, que isso, cara. Eu que falo parabéns pela linda esposa que você arranjou. Ela ainda fiz Talarico. também. Eu vou divulgar esse vídeo. Vamos divulgar. Vamos, galera, É o mínimo, né? assistir. E espero que você volte É o com mais meses. mínimo. Não, Mas vamos esse lugar voltar, é ruim, velho. vamos voltar. Eu vou anotar aí, ó. Vamos voltar. Vou contar a história do Rio de Janeiro. Aí, ó. Eu quero, Criando hype pra história, né? eu quero contar a história do Rio de Janeiro que eu fui ver o Ó, Papa. prometeu, tem que cumprir, hein? Eu sei que você mora. Ó, sabe não. Duvida? Eu moro na rua, não tenho ninguém. Tá vendo? Ele é velho. Ó, a do Rio de Janeiro eu tenho que contar. A história que eu me caguei em Santa Amaro também. Como você não contou essa hoje? Cara, eu me lembrei agora dessa história. Não, mas vamos deixar pra uma próxima aí, que aí vai ser legal aí. Eu vou. Você morava aqui em Itapecerica? Branca Flor ali, Itapecerica. Cacete, mano. Não. De Santa Amaro pra cá, cagadinho, hein? Me caguei em Santa Rapaz, Amaro. E na época não complicado. tinha metrô, tá? Vinha de ônibus de lá. Nossa, sentadinho. Era verão. Verão. Nossa, vai melhorar tudo. Ó, tem a história aí pra me contar. E até lá eu vou lembrar de mais alguma coisa assim, da presepada e. Não, você já começa a gravar com o celular aqui pra prometer. Mano, não, pode Não, tá gravar. tudo gravado. Não, Tá não, prometido, tá prometido. Mano, vai ter história. Vamos contar a história. Acabamos encerrar. Calma. Tá com pressa? Não, Quer ir pra casa? Quer ir pra casa, mano? Quer ir pra casa? Me chicotinho demais, rapaziada. Muito diferente aqui. Não, mas ó, fica a Quer botar promessa vermelho aqui. de O sangue? Paulo, o Paulo ele vai vir aqui quando a gente tiver no estúdio novo. Tudo pronto, e ele vai voltar. Então ele não vai vir aqui, ele vai ir no estúdio novo. Eu vim aqui dois. Ele vai vir aqui quando a gente estiver no estúdio novo, a gente vai fazer intercalmo. Eu vou ficar aqui e vocês param. Exato, mano, vídeo chamada, Sei pode lá. deixar ao vivo e dá-lhe. Não, mas eu vou voltar assim, eu quero voltar, gostei, achei da hora. E quando eu voltar Cara, vai como dar- você achou da hora, você não quer contribuir com a webcam, não? O cara me diga, Não, vamos conversar, Não. Que isso? Vamos Não. falar sobre isso aí. Não, até porque a minha ideia era trazer o Paulo pra trabalhar com a gente. Professor, né? Para. É, professor. Mas tipo, ele já tinha falado que trabalha, tipo, ele não vai poder vir aqui e ficar gravando com a gente. Mas aí eu vou. Não, eu vou dar uma força pra eles trabalhar assim, falar assim, não, mas que eu vou dar uma dica pra vocês, tá? Eu vou dar uma força aí, né? Você é tipo o cara por trás das câmeras. Num pouco que eu sei, assim, nos bastidores, assim, dar uns toques, entendeu? Mas assim, no que eu puder ajudar vocês, achei legal o projeto, né? Acho que é legal algo vindo da periferia, vir aqui de Itapecerica, mano. E é assim, ó, vocês estão começando aqui hoje, na mesinha simples, o Mesinha microfone. bonita, tudo Não arranhado. mano, daqui a pouco vocês estão, mano. Vocês estão voando, Com mano. 2 webcams. Se possível, uma financiada por você. A favela vai vencer algum dia. Mano, Cadê meu óculos agora pra ela vencer a família? Mas é isso aí, mano. Vocês vão. É assim que começa, mano. Tem que começar assim. É assim que começa, mas agora é assim que termina, É. mano. O tempo já deu, acho que deu 2 horas de gravação, não sei nem como fazer quase isso. Então é isso, mano. Muito Falta 10 obrigado. pras 10. Aí, ó. Ó, O cara Muito empolgadaço. obrigado. Valeu por ter vindo, hein? valeu. Vai tomar no seu cu.
Não, mulher, dá essa mão aqui agora. Não, vem. Não, dá a mão. Eu tenho medo. Sempre em pose já, tá ligado? Não, mas é isso, rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Alguma declaração final? Você vai gravar TikTok com a gente. Demorou. O cara quer muito gravar TikTok. Quer falar alguma coisa? Fora Bolsonaro. Obrigado. Faz o L.